7h18 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de segunda-feira, em companhia aqui do Bom Dia Produtor. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, pecuarista. Bom dia, produtor. Início de semana, início de mês, hoje dia 2 de outubro de 2017. Nós teremos muitos assuntos importantes a partir de agora, viu, Elaine? Confira os destaques da edição de hoje. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo, onde pouco boi e consumo melhor ditam aí esse começo de mês. Preço do indicador do bezerro fecha o mês de setembro com alta, segundo o CPEA. E os abates de bovinos aqui no Brasil seguem em queda nos últimos anos. CNA apresenta análise de custo da produção leiteira para Mato Grosso. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Bom dia, produtor. Inicia mais uma semana falando para você sobre o mercado do boi gordo, como foi o fechamento na última sexta-feira. E esse fechamento foi com poucas movimentações. Tivemos apenas 4 altas e 1 baixa, segundo a apuração da agência Scott Consultoria. Mas vamos saber como ficou a análise de mercado com o consultor Alex Lopes. Olá, pessoal. Hoje é dia 29 de setembro de 2017, sexta-feira. Uma semana se encerrando, uma semana em que a gente tem dificuldade de definir um viés geral para o mercado. Algumas praças com valorizações, outras praças com quedas de preços. Isso é muito em função do período que a gente está passando. A oferta de animal hoje é um pouquinho mais... não se encontra tanta dificuldade de comprar boiada como se encontrava 2 ou 3 semanas atrás. Ao mesmo tempo, você tem uma situação de venda de carne também que não existe, não dá uma alavancada muito grande. Então, em algumas praças onde o pessoal não conseguiu comprar com um pouquinho, aí, as escalas são um pouquinho mais curtas, intensifica-se a compra e os preços sobem. Em outras regiões a situação é diferente, já se faz escala com um pouco mais de facilidade, e tendo em vista a dificuldade de vender carne, o mercado tende a trabalhar num cenário mais baixista. A gente deve ter uma definição mais clara do mercado, um viés mais geral para o mercado, a partir aí de meados de outubro e novembro, quando a oferta deve dar um pouquinho aí, alguma retraída, e a gente espera que o consumo melhore também, né? Mas o resumo da semana, o resumo hoje do mercado de uma sexta-feira, que é um dia tipicamente parado no mercado do boi, é de uma dificuldade de se encontrar um viés geral no mercado do boi, e muitas regiões, cada particularidade de região, determinando aí o viés de preço no mercado. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Mercado do boi gordo com poucas movimentações, Elaine. Vamos saber agora como que fechou o mercado de reposição. É isso mesmo. Enquanto o indicador boi gordo, feito pela BMF Exalc BMF Bovespa, fechou o mês com uma leve queda de 0,14%, para o mercado de reposição foi o contrário. A referência, que é o estado de Mato Grosso do Sul, fechou com alta acima de 5% para o mês de setembro. Números que você acompanha nesta manhã de segunda-feira, começando agora a sua semana com a referência aqui pelo CPEA. Vamos lá no dia 22 de setembro, onde o valor estava R$ 1.187,47. O valor também repetido no dia 25, para o dia 26, R$ 1.179,92 por cabeça. No dia 27, já aumenta o valor, vai para R$ 1.180,77. Da mesma forma, para o dia 28, valor repetido. E agora a gente fecha a semana, fechou sexta-feira e encerrou o mês a R$ 1.184,20. Portanto, a valorização de um dia para o outro, de quinta para sexta, chegou a 0,29%. E, como eu disse, com uma valorização de 5,49% para o acumulado do mês de setembro. Para o estado de São
São Paulo, ainda de acordo com o CPEA, apesar dessa valorização não alcançar 5%, da mesma forma também foi positiva, foi acima de 3%. A gente vai acompanhar aqui alta de 3,84% para o preço do bezerro, com referência em São Paulo, de acordo com o CPEA. E os valores a gente vai acompanhar aqui para o dia 22, R$ 1.164,01, valor repetido também para o dia 25, no dia 26, R$ 1.161,70. Ele cai um pouco a média no dia 27, volta novamente a ter um incremento de preço para o dia 28, R$ 1.167,13, mas ele fecha a sexta-feira no mesmo valor, apesar da valorização diária ser em estabilidade, não ganhou e nem perdeu, mesmo assim, para a variação do mês, alta de 3,84%, de acordo com o CPEA, para o preço do bezerro de 8 a 12 meses, pesando até 180 quilos, com referência no estado de São Paulo. Falando em bezerro, vamos acompanhar mais valores. E o final de semana foi marcado pela volta das chuvas na região centro-oeste. Os pastos estavam bem secos e isso ajudou com que o solo ficasse mais úmido e melhorasse as condições do potencial produtivo dos pastos. Vamos saber se essa previsão de mais chuva deve permanecer durante a semana inteirinha. Quem traz para a gente as informações é Juliana Rezende, direto da Somar Meteorologia. Juliana, conta para a gente como fica a situação para a região centro-oeste. Bom dia. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, bom dia a todos. Olha, esse tempo bastante seco na região centro-oeste, agora aqui volta a predominar. Ainda deve persistir pelo menos durante a primeira quinzena do mês de outubro. Após alguns episódios de chuva na região, algumas áreas de pastagem ainda seguem com problemas de déficit hídrico, como é o caso principalmente de algumas áreas do norte, nordeste do Mato Grosso e também algumas áreas do norte de Goiás que não receberam chuva durante os últimos períodos. Agora, nos próximos dias, o tempo seco volta a predominar. Áreas de alta pressão acabam garantindo dias ensolarados e de céu aberto em grande parte da região centro-oeste nos próximos 5 dias. Agora, a persistência de tempo mais seco, algumas pancadas ainda podem ocorrer no noroeste do Mato Grosso e também no extremo sul do Mato Grosso do Sul. A partir da semana que vem, essas instabilidades até se espalham um pouquinho mais, chove em algumas áreas do oeste do Mato Grosso, grande parte do Mato Grosso do Sul, mas ainda são pancadas fracas. O volume é baixo, não passa de 5 milímetros. O tempo seco ainda deve persistir no leste do Mato Grosso e grande parte do estado goiano. Então, no decorrer das próximas semanas, o tempo mais seco volta a predominar na região centro-oeste. E justamente naquelas áreas onde a disponibilidade hídrica do solo ainda segue mais baixa, áreas de pastagem seguem com um ritmo de crescimento bastante lento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Agora a gente vai provar para você a importância do agronegócio brasileiro para a economia do país. É que a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura, em parceria com o CPEA, fez um estudo falando sobre a importância do agronegócio e o ano passado foi identificado que 21% do PIB, do Produto Interno Bruto, foi o agronegócio que fez toda essa movimentação. Quando considerada apenas a participação da produção primária ou dentro da porteira de bovino de corte do PIB do agronegócio, essa representatividade alcança 6%. Essa porcentagem pode parecer pequena, mas é muito expressiva, já que os pecuaristas são responsáveis diretamente por uma parcela importante da economia do agronegócio e também brasileira. E para repercutir essas informações, nós vamos conversar com a pesquisadora do CPEA, Mariane Crespolini, nossa colaboradora, que fala direto da Escócia, para trazer mais informações, para a gente poder entender melhor a importância do agronegócio brasileiro diante aí de tantos números positivos. Bom dia, Mariane, bem-vinda ao programa aqui novamente. Diante desses números apurados pelo CPEA, é indiscutível a contribuição do agronegócio à economia do país. Explica mais sobre esse estudo feito em parceria com a CNA. Elaine, bom dia a todos os telespectadores. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Acho que primeiro é importante a gente conceituar, né? O que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto
e ele é uma forma que os economistas encontraram de medir tudo que é produzido numa economia, tá? Então ele envolve desde o setor de serviços, indústria, agricultura. Grosso modo, assim, é a gente dizer mesmo que é tudo o que a economia produz, tá? Em 2016, dentro do PIB brasileiro, do PIB nacional, o agronegócio, que inclui o setor de serviços, a produção primária, a industrial e também o setor de insumos, foi responsável por 21% do PIB brasileiro. Para a gente poder entender melhor, já que você está explicando para a gente esses fundamentos, que é importante, fundamental, o que compõe o PIB do agronegócio então, Mariane? Isso, Elaine. Dentro do PIB do agronegócio, a agricultura, né, a produção agrícola, que inclui os 4 setores também, representou em 2016 69%. E as pecuárias representaram 31%. É importante, Elaine, a gente ressaltar que como pecuárias entende-se toda a produção animal. Então não só a bovinocultura de corte, mas a bovinocultura de leite, suínos, aves, entre outros. E falando então em bovinocultura de corte, o que envolve? Dentro da bovinocultura de corte, 2%, né, então do PIB da bovinocultura de corte, 2% é gerado pelo setor de insumos, 25% pelo setor de serviços, 28% pela indústria. E o que mais pesa no PIB da bovinocultura de corte é a produção primária, aquilo que é feito dentro da porteira. A produção primária é responsável por 45% do PIB da bovinocultura de corte. Isso quer dizer, né, se a gente olhar então para o PIB do agronegócio, isso quer dizer que 6% do PIB do agronegócio é gerado, é produzido dentro da porteira, é produzido pela produção primária da bovinocultura de corte. Então, é para o produtor rural ficar satisfeito, orgulhoso com a participação da produção dele na economia brasileira? Exatamente, Elaine. É sim para o produtor rural, para o pecuarista, para o agricultor que está nos ouvindo ficar orgulhoso, porque ele tem uma participação muito importante na economia brasileira. Mas é importante a gente ressaltar que muito de quem consome, né, no caso da carne bovina, 80% da produção fica dentro do Brasil, são pessoas que estão empregadas em outros setores, como serviços e indústria, tá? Então, se a gente olhar para os países mais desenvolvidos, o agronegócio, Elaine, continua crescendo em valor absoluto, mas ele tende a reduzir a sua participação ou a sua importância no PIB nacional. Isso não é ruim para a cadeia, isso é bom, isso gera mais consumo, tá? Então é importante que a gente fique orgulhoso, mas que a gente também esteja atento ao que está sendo feito em relação à política industrial. No caso do Brasil, infelizmente, a nossa política industrial está deixando a desejar, tá? Isso explica em partes a expressiva queda no consumo de carne bovina nos últimos 5 e 10 anos, tá bom? Muito obrigada pelo convite, boa semana a todos os telespectadores. Tá certo, conversamos com Mariane Crespolini, pesquisadora do CPEA, ela que está lá na Escócia, no Reino Unido, finalizando a tese de doutorado. Antônio. E agora pergunto para o pecuarista, você sabe como utilizar a suplementação bovina para aumentar a produtividade do gado de corte e de leite? A repórter Kelly Rodrigues conversou com um zootecnista que deu dicas importantes. Veja. O objetivo da suplementação muda ao longo do ano e vai se adequando às metas que o produtor deseja dos animais. A suplementação em gado de corte auxilia as fêmeas a entrarem na reprodução antecipadamente. Já os machos que passam pela recria, o objetivo é o animal crescer ao máximo para atingir o peso de abate quanto antes. Na terminação final, colocar o acabamento de carcaça, independente do produto utilizado na fazenda, é preciso conciliar com uma forragem adequada ao período do ano. Um suplemento com mais proteína, será que ele é o melhor? O tempo todo é o melhor? Não, nem sempre o que tem mais é o melhor. Vai depender de como está o capim
e qual o objetivo que eu quero com aquilo. Então, nem sempre o que tem mais é melhor, é o que falta para aquele pasto que é o melhor. Então, às vezes, por conta do mercado, por conta das ofertas de produtos, o produtor tem todos nós, né? Vamos comprar o que tem mais porque vai ser melhor. E nem sempre é assim. O professor da UFMS explica que cada propriedade deve ter a própria receita de suplementação. Emprenhar fêmeas com 2 anos, outros um pouco mais, outros um pouco menos. Então, cada propriedade vai ter o seu suplemento formulado para aquele pasto que ele tem lá, para aquele animal que ele quer obter. E no gado leiteiro, essa suplementação que vai garantir uma maior produtividade. Claro, suplementação bem feita. No caso do gado leiteiro, tem uma particularidade. A suplementação é constante. Então, as bezerras já recebem suplemento desde o início, também o gado de corte, com o objetivo de desenvolver o rumen mais cedo, para aproveitar melhor o pasto. E depois eles continuam recebendo suplementação controlada. No caso do gado de leite, tem uma especificidade porque o ganho exagerado pode acumular gordura lá nas células produtoras de leite. Então, no lugar de uma célula produtora, o corpo, no momento da puberdade, ele coloca ali, deposita ali um adipócito, que é uma célula de gordura. E aí, com o desenvolvimento da novilha, ela vai ter um úbere bonito, bom, grande, e a expectativa do produtor é que ela tenha muita produção. Só que o crescimento dela foi exagerado e ela depositou gordura no lugar errado. E aí, apesar de ter fisicamente o corpo de uma vaca leiteira, ela vai ter pouca produção. Então, a suplementação nessa hora vem para corrigir essas falhas e controlar um pouco o crescimento. Crescimento constante não é um dia ganha 1 quilo, um dia ganha 0. É todo dia ganha um pouquinho, sempre positivo. Professor, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos, tá? Kylie Rodrigues para o SBA. Troca de assunto, vamos falar sobre os abates de bovinos. É que nos últimos anos, notadamente a partir de 2013, caiu significativamente o abate de bovinos aqui no Brasil. É que tudo indica, isso não deve melhorar. Os abates de bovinos aqui no país é o assunto aqui do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom dia, seu João Pedro. Bom dia. Começando bem a semana, vamos falar sobre os abates de bovinos com chuva, né? Chuva é muito bom. Choveu bastante. Graças a Deus. Desde ontem já começou essa madrugada inteira a chuva aqui em Mato Grosso do Sul. Pelo menos o pessoal da Somar está falando que é quase todo o Brasil agrícola, né? Então isso é muito bom. Muito bom. Vamos falar agora sobre os abates. Para a gente poder repercutir, vamos dar uma olhadinha no gráfico para você entender melhor como vem sendo aí esses números para a gente poder comentar. Vamos dar uma olhadinha? Pode colocar a produção, vamos dar uma olhada nos abates de bovinos que desde 2013 vem se observando essa queda. Esse é o IBGE que divulga isso aí. Isso aí são os abates com fiscalização, seja municipal, estadual ou federal, CIF, né? CIF. Então, você vê desde 2013, com 8.890 no quarto trimestre, a partir daí começou a cair os abates. E continua caindo. Esse ano está na faixa de 7 milhões e 400, 7 milhões e 500. Agora, o que chama atenção, Elaine, é que alguma coisa está errada nisso aí. Quando você olha o número de couros que são comercializados no Brasil, o abate daria 29 milhões e 600, etc., como foi o ano passado, 2016. Porém, o couro um pouco mais, 32 milhões e meio. Mas o que chama mais atenção é o seguinte, o IBGE divulgou a semana passada a estatística do rebanho brasileiro. Fala-se que o rebanho brasileiro de gado bovino alcance 218 milhões de cabeça. Agora, se você olhar os abates, não sem inspeção, ou o número de couros e dá um pequeno valor, não chega a 16% o desfrute. Alguma coisa está errada. Ou esse rebanho não é 218, ou alguma coisa está muito errada. Não encaixa, né? Não encaixa. O Brasil melhorou a pecuária. Nos últimos 10 anos, você diminuiu 1 mês praticamente por ano de idade média de abate. Você hoje, a pecuária não sobrevive com desmama de 50% de bezerro, a cria. Você hoje apertou as margens, então alguma coisa está errada. Hoje começa o Censo Agropecuário Nacional, depois de tantas delongas aí.
esperamos que saia um número que seja um pouco mais coerente. Esse 218 em relação ao desfrute, ou seja, nós estamos dando um atestado que não houve nenhum avanço na pecuária. Se você voltar 20 anos atrás, a desfrute era 17%. Nós estamos falando hoje em menos que 17%. Se você pegar os abates ou o couro comercializado em relação ao rebanho. E qual que é a solução, então? Seria, o censo, então, vem numa hora ideal? Olha, precisa ter um número bem correto. Eu acho que alguma coisa está errada nesse número que nós temos de rebanho. Não existe esse rebanho no Brasil. Se você olhar pelo desfrute, é impossível que a pecuária não tenha melhorado. E ela melhorou, você nota isso, melhorou. Você vê uma redução de abate, você vê qualidade, tudo isso você nota hoje no dia a dia da pecuária. Só que se você pegar um número e olhar o abate, o desfrute é muito baixo. Os Estados Unidos, por exemplo, tem um desfrute superior a 30%. A Austrália também é acima de 30%. Ou seja, nós estamos na metade dos nossos concorrentes. Então, alguma coisa muito errada está acontecendo. E outra coisa, você não vai sobreviver na pecuária com baixa produtividade. Há pouco tempo atrás, no Rally da Pecuária, que o pessoal da AgroConsult fez, ele mostrou claramente, olha, com 2 arrobas por hectare, você não tem renda, ao contrário, você tem prejuízo, você está comendo a fazenda. E você não tá conseguindo reinvestir, você não está melhorando pastagem, não está conseguindo arrumar a cerca, etc, etc, etc. Então, isso é um problema sério. Por quê? Porque se você olhar também, nós já mostramos aqui em outras ocasiões, um gráfico desde 1977 até hoje, você vê claramente, se você corrigir pelo IGP, pelo Índice Geral de Preço, você vê claramente um preço em queda da carne. E você tem uma concorrência hoje acirrada com as demais carnes. A carne branca, o frango suíno e daqui para frente o peixe também, né, vai entrar concorrendo, eles têm um custo de produção muito mais baixo e puxam o preço da carne. Então, se imagina, não dá para nós ter ilusão que a gente vai ter grandes aumentos na arroba. Não vai. É difícil você conseguir grandes aumentos na arroba em função da concorrência no mercado de proteínas. Agora, para isso, você vai ter que investir. Quando a gente olha o Brasil daqui para frente, a gente vê um Brasil que vai ter o que na pecuária? Vai ter muito a integração, ou seja, o pecuarista ele não precisa ser um agricultor, ele precisa recuperar o solo, que é o patrimônio maior dele. Otimizar o resultado. Botar uma pastagem de boa qualidade e, se possível, fazer uma integração com a agricultura, ou ele ou arrendando. Essa figura do arrendatário é uma figura que tem que ser analisada por todo pecuarista que pode. Lógico, uma região que não tem infraestrutura, não tem estrada, é complicado o processo. Onde tem infraestrutura, tem que ser avaliado. Por quê? Porque aí você pula de uma produção de 2 arroba por hectare para 10, 12 arroba por hectare. Aí você consegue produzir um animal precoce, um animal com menos de 24 meses. Você dá um bom acabamento para o animal, ou seja, você pode usar uma suplementação, fazer uma terminação semi-confinada. Você tem uma série de tecnologias que você consegue melhorar a sua produtividade. Hoje, por exemplo, nós estamos indo para participar de um evento amanhã em Ribeirão Preto, da Scott Consultoria. O que se vai discutir? Produtividade é a palavra-chave, ou seja, todo o esforço dos palestrantes, do programa lá em Ribeirão, vai ser em cima de produtividade. Ou seja, nós precisamos, nós precisamos atender o nosso mercado, que é 80% do mercado da carne é para nós brasileiros, e precisamos esses 20%, ou aumentar essa fatia na exportação com qualidade. Por exemplo, hoje o segundo maior cliente do Brasil é a China. Só que a China tem um acordo sanitário com o Brasil que diz o seguinte, olha, nós vamos comprar carne de vocês, carne bovina, porém o animal não pode ter mais que 30 meses. Ou seja, para você produzir um animal de 30 meses, você tem que começar lá na fecundação, ou seja, todo o período de gestação, a vaca está bem nutrida, para que ele tenha a formação boa de células musculares, você tem que ter o animal desmamado, tem que ter acima de 250 quilos, 240 quilos o macho. Para isso, não pode haver aquele negócio de sobe, desce, emagrece, engorda, não, você tem que ter um crescimento permanente, um ganho de peso permanente. Isso, hoje nós temos tecnologia para isso. E o senhor e a senhora precisam levar em conta isso
para o futuro do seu negócio. Tá certo. Informações para a gente começar bem a semana, começando já o 10º mês de 2017. Está quase acabando o ano, já estamos agora no 4º trimestre, né? Quase indo para o 4º trimestre. Não, começou Outubro, agora. novembro, dezembro. Estamos no 4º trimestre no trimestre agora. final do ano, que é o trimestre que mais se consome carne bovina no Brasil. Entra o 13º, melhora a renda do brasileiro. A economia está melhorando, graças a Deus, apesar dos problemas políticos. Então, isso é bom, o futuro é bom. E a exportação está boa. Hoje deve sair a exportação no mês de setembro. Esperamos que ela dê. E a gente vai repercutir, então, aqui junto ao programa. Bom, e por aqui, muito obrigada, seu João Pedro Puti Dias, pelas informações. Abate de bovinos, é bom a gente ficar por dentro de todo o cenário dessa cadeia, importante cadeia produtiva, depois de falar sobre o produto interno bruto e a importância também do produtor nesse elo da economia brasileira. Por aqui, é hora de intervalo. Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho com um shopping virtual que começa hoje, vai ter a próxima sexta-feira, é um evento muito importante, viu, Elaine? Com o melhor da raça Nelore, e você acompanha daqui a pouquinho. 7h47 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã. Início de semana, segunda-feira, hora de você fazer também um grande investimento. E durante toda a semana acontece um evento muito importante aqui pelo canal do Boi. É o Shopping Virtual Fazenda 2C e também Fazenda Santa Helena. Mas quem está por aqui vai trazer para você mais informações sobre o que vai ser ofertado nesse evento, que é o melhor da raça Nelore. Adriano Dival, nosso leiloeiro oficial, juntamente com o Silvestre Marinho. Bom dia para vocês. Bom dia a você, Antônio. Bom dia aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do canal do Boi. É mais um evento com a chancela da Conect Leilões, por isso nós estamos aqui, o Silvestre Marinho e eu, para apresentar ao mercado excelentes reprodutores. A chuva cai no Mato Grosso do Sul e, pela informação que nós tivemos, caiu quase no Brasil inteiro, né, Silvestre? Então, acho que é uma oportunidade interessante. Está na hora de comprar touro no preço fixo e nós temos um frete também interessante. Bom dia, Silvestre. Seja bem-vindo. Bom dia, Adriano. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelas lentes do canal do Boi. É exatamente isso, Adriano. Choveu bastante, isso já dá uma animada, a arroba já deu uma melhorada aí também. Então, tudo certo agora para você comprar o seu reprodutor e comprar um reprodutor de qualidade, né? Com muita genética aí. E aí você pode ir mantendo contato nesse shopping virtual. Já vou passar o telefone 43 991 11 29 29. Esse telefone também é o WhatsApp. E nós temos o telefone da mesa operadora que está ali em cima, ó. 43 3372 1111 é o telefone da Conect Leilões para você fazer as suas aquisições. É um trabalho que nós vamos realizar durante esta semana, então você tem a confirmação. Você já está acostumado a acompanhar, nós vamos trabalhar com preço fixo, né, Silvestre? Não tem disputa. Exatamente. Não é leilão, é confirmação. Então, todos os animais já estão no site da Conect Leilões já. Nós vamos estar passando alguns lotes aqui e você entra no site lá durante a semana toda, a gente vai estar fazendo a confirmação. Agora é um shopping de dois seletos criadores de uma tradição muito grande. A gente está falando da Cachoeira, um dos importadores da raça Nelore, né, desde 1960. Né? E seu Amadeu Duarte Lama, da Fazenda Santa Helena, Nelore DP, com mais de 50 anos de criação. Então você vê que tem tradição, que tem genética, meu amigo. É um banco genético que nós estaremos disponibilizando ao mercado a partir de hoje, né? Que dentro do Bom Dia Produtor, todos os dias, nesse período, nós estaremos aqui dentro da nossa programação, tanto pelo canal do Boi quanto pelo Agrocanal, e aí você terá a oportunidade de confirmação. O Silvestre falou um assunto muito interessante sobre o site da Conect Leilões. Por quê? O nosso tempo aqui, às vezes, ele é meio curto, então nós vamos mostrar o máximo de animais que pudermos apresentar ao mercado. Consequentemente, você pode acompanhar também no site da Conect. Porque às vezes você vê um animal lá que te agrada, você pode ligar na mesa operadora ou manter contato através desse telefone, que também é o WhatsApp, desse celular 2929. Aí você vai dizer o seguinte: não, eu quero ver tal lote, porque eu vendo no vídeo aqui, parece que eu quero ter uma visualização melhor desse animal. Nós vamos apresentar o animal para você. A questão do frete, o frete não será problema, não pode ser determinante na hora de você fazer o investimento de forma alguma, porque nós estamos falando de um banco genético, um trabalho focado ao longo de muitos anos da Fazenda Cachoeira 2C e também da Fazenda Santa Helena. Então, o frete não pode ser o determinante, mas também não pode ser entrave. Exatamente. A gente vai ter um frete muito facilitado, né? Criadores do Paraná ali, um reprodutor nós vamos estar entregando na sua propriedade, né? E fora isso, 3 reprodutores
3 reprodutores nós estaremos entregando no Brasil todo aí, tá certo? Certo. Então, é bom sempre ligar na mesa, só para confirmar, vamos dizer que a gente vai ter algumas rotas, né? É sempre bom confirmar para ver se está dentro dessa rota, mas praticamente o Brasil todo nós vamos entregar dentro da malha viária, tá certo? É o que eu disse, né? De repente não está dentro da sua rota, você não será beneficiado com essa rota, mantenha contato com a mesa operadora. O frete não será entrave, não pode ser problema de jeito nenhum. Vamos começar mostrando os touros? Bora mostrar touro, mostrar a genética aí. Põe o touro, lote número 1 na tela para mim, por favor. Pode colocar o touro número 1 na tela, o lote 1. Esse lote nós vamos trabalhar em R$ 700 na parcela. Um touro que vem com 721 quilos. Bom de índice da BCZ? Não. Ele é extraordinariamente bom de índice da BCZ. Mais de 21 pontos, quase 22 pontos de índice da BCZ. Top 2% no filho do Sherlock da Matinha. Exatamente. E sempre quando colocar as parcelas também, são 24 parcelas, sendo 3 duplas e as restantes mensais. Aí 18 parcelas mensais fixas, né? Fixas. Então, isso, 24 exatamente. Parcelas. Duas e 18. Multiplicador 24, sendo as 3 primeiras duplas e as restantes vencíveis a cada 30 dias. Exatamente. Pedi pro Caractere só botar o meu celular lá, o WhatsApp, que agora a mesa operadora não está funcionando. A partir dos próximos horários, a mesa operadora vai estar funcionando. Coloca lá para nós, por favor, 439-9111-2929. Isso. Aí fica fácil, por quê? Porque esse telefone, através do WhatsApp, é confirmação, você vai manter contato, você pode ligar também para o Silvestre Marinho, ele vai atender você. Agora, um touro que fala por si só. Quem procura uma genética, quem procura um touro harmônico, esse é o animal. Esse é o lote 1 que nós estamos apresentando. Você está vendo lá já que ele já tem a marca do PMGZ, né? Dentro da Expogenética, então foi um reprodutor que participou do Penat, e ele teve boa avaliação para conversão alimentar, tá certo? Uhum. Então, garrotaço de uma carcaça extraordinária que participou do PMGZ. Um dos primeiros, inclusive, a receber essa certificação, a receber esse crivo, passar por esse crivo da ABCZ, que esteve dentro da Expogenética, como você está vendo na perna do lado direito ali, né? Ó, R$ 700 a parcela, R$ 700 a parcela. O telefone é esse que aparece na tela, 99111-2929. Isso. Tá Eu acabo fazendo confusão com um ali, mas é isso mesmo, 9111-2929, tá certinho, ok. R$ 700 da parcela, um filho do Sherlock da Matinha que participou, foi touro indicado para o Penat, né? Recebeu ali, inclusive, o selo da ABCZ na perna, top 2% com quase 22 pontos de índice. Ó, 24 parcelas, o multiplicador, as 3 primeiras são duplas, então você vai colocar 1, 2, 3 duplas e as restantes vencíveis a cada 30 dias. O multiplicador é 24, as primeiras 3 parcelas duplas e as restantes individuais vencíveis a cada 30 dias. Ok? Pode colocar para nós ali, o preço é fixo. Esse touro é um touro diferente do nosso trabalho, né? Um touro que ele sai da curva, um filho do Sherlock da Matinha, uma vaca bitelo que nós estamos apresentando aí, você está vendo, R$ 700 na parcela. Vem chegando o GC para confirmar, para ficar tudo certo, vem por conta da Fazenda Cachoeira Doce. Se quiser adiantar, já traz o lote 7 para nós, lote 7. Pode colocar o lote 7 para nós na tela, por favor. Lote 7 é um filho do Varedo. Coloca na tela para nós aí, deixa eu ver. Ele vem com 701 kg de peso, com quase 10 pontos de índice da BCZ. Pode colocar o touro na tela, um touro prateado, grosso, bonito, bom de garupa que esse touro tem, hein? As peças, um touro muito harmônico, né? Nós estamos apresentando. E esse aí nós vamos vendê-lo a R$ 400 na parcela. Isso, tá certinho lá, ó. Igual a 24. Tá certinho, exatamente. Okay. R$ 400 na parcela. Pode colocar na tela para nós, por favor. Um touro que tem um bom volume de posterior. A gente fala sempre e menciona sempre o volume de posterior, mas é um touro bem harmônico. Ele tem carne na frente, tem carne atrás. Também as passagens muito harmônicas. Um filho do Varedo. R$ 400 na parcela. É confirmação. Aquele criador tradicional que gosta de um touro com bom revestimento de musculatura. Esse é o touro com bom revestimento de musculatura, aquele criador que gosta de touro bem pigmentado, boca larga, chanfro curto, chifre nem para remédio. Exatamente. Garrotaço, né? Garrotaço aí é o que a gente fala, é mais de 50 anos de criação, um trabalho aí, todos os animais avaliados pelo PMGZ, a Cachoeira fazendo um trabalho em cima de reprodutores aí excelente. Mais um touro que vem por conta da Fazenda Cachoeira 2C, R$ 400 na parcela, um touro que nós vamos apresentando. Esse é o lote 7. Vamos mostrar mais um, Silvestre? Vamos mostrar mais um. Pode ser o 18? Pode ser o 18. Coloca o 18 na tela para mim, por favor. Lote 18, pode colocar na tela para nós, né?
Pode colocar o 18 na tela para nós, uma dupla que nós vamos apresentando. O 18 vem por conta da Cachoeira 2C também. É um touro que vem com 563 quilos e o outro 470 quilos de peso. Ali vem a média deles, né? 514 quilos na média, com quase 10 pontos de índice da BCZ. Esse aí também nós vamos trabalhar em 24 vezes. 24 parcelas de R$350 na parcela. Um filho do Sherlock e o outro filho do Gabriel. 2 garrotaço também, apenas 350 na parcela. Frete facilitado do estado do Paraná, entrega, comprou um touro, nós vamos entregar. Comprou esse lote, nós vamos entregar. E fora do estado do Paraná, nós vamos entregar também, comprando 3 reprodutores aí, praticamente em todo o Brasil. Só vai ter algumas cidadezinhas aí que fica mais difícil a entrega, mas no estado de São Paulo entrega, no Goiás entrega, Mato Grosso do Sul entrega, Tocantins entrega e assim por diante. R$350 a parcela dele, preço fixo, nós estamos trabalhando em preço fixo, em R$350 na parcela. O frete, o Silvestre acabou de mencionar, eu vou só repetir, a chuva cai no Brasil inteiro praticamente, aonde não choveu ainda, pode ficar tranquilo que ela vai chegar e deve chegar nessa semana agora, que está começando hoje, né? R$350 na parcela. Aí é o lote 18, um é Sherlock e outro é Gabriel, um dos touros mais valorizados da raça Nelore no Brasil, né? E um touro que produz muito bem. Estou falando aqui de Navarro, estou falando de touros excepcionais que o Gabriel é capaz de produzir. E aí você está vendo, ele fala por si só também, né? R$350 na parcela, o frete no Paraná. Você vai receber qualquer quantidade na sua propriedade. Outra coisa que eu quero chamar a atenção dos amigos, é uma tourama jovem que nós estamos trabalhando, uma tourama que tem toda a vida produtiva pela frente, uma tourama que vai fazer bezerro, você ganha um ano a mais na sua propriedade com esses animais. São animais muito raçudos, são animais do jeito que o Brasil procura, do jeito que o mercado quer comprar touros. Hoje nós temos a exportação concretizada já, efetivada no Brasil. Hoje o estado do Mato Grosso já passou a ser um dos maiores exportadores do Brasil, hoje já é o maior exportador de carne, então já ultrapassando o estado de São Paulo. Por que eu estou falando isso? Só tem uma forma de você produzir a proteína vermelha com eficiência, com essa semente que nós estamos mostrando aí. Uma semente certificada, uma semente avaliada, uma semente que passou pelo crivo da ABCZ, não foi uma nem duas vezes, foi mais que isso, né? Então são touros interessantes que nós colocamos à venda. E outra coisa, num precinho muito favorável, 350 parcelas. Não tem disputa, Silvestre. Exatamente, aqui é confirmação, não é leilão. Vamos trazer o 28, que é da Santa Helena. Põe o 28 na tela para nós, por favor. Vem por conta da Fazenda Santa Helena. Nós estamos trabalhando com 2 grandes criatórios renomados e conhecidos no cenário nacional. O lote 28 é um filho... Olha o que é carne, meu amigo Adriano. Rapaz do céu, o que é isso? E a pigmentação dele agrada demais, hein? Muito bem pigmentado, um touro prateado bonito, com mancha d'água ali na perna. Rapaz, touro é diferenciado, hein? Touro é diferenciado. E vai a quark da linhagem Col ainda, né? Aí nós estamos falando de habilidade maternal, nós estamos falando de um touro para fazer fêmeas. Quanto nós vamos vender esse touro em 24 parcelas? Esse é R$400 na parcela. R$400 na parcela. Raçu dele, hein? R$400 na parcela. Touro é diferente, top 3%. Esse aí, os moldes do frete também encaixa nesse touro do mesmo jeito dos outros. Touro geração 2015, touro que tem toda a vida produtiva pela frente. Rapaz, gostei desse touro, hein? Touro diferente. Acredito eu que nós vamos passar esse touro mais que 2 ou 3 vezes aqui, não. Exatamente. Touraço, carcaçudo. Olha o volume de posterior que ele tem. É muita carne, raçudo, barbaridade, pigmentação forte. E é isso aí, choveu, tá na hora de comprar os reprodutores. A vacada agora vem com cio, vem com tudo, então aproveita aí para comprar. R$400 na parcela, tem que aproveitar no Paraná. Você vai receber qualquer quantidade na sua casa, fora do Paraná. Nós temos um compromisso de entregar 3 touros. Mas aí é interessante, Silvestre, porque o amigo vai e fala assim, tá, vou pagar 350, vi um lote anterior, 350, vou pagar 400 desse aí na parcela, gostei demais desse touro, vou pagar. Vou fazer uma carga aí com 10 touros, por exemplo. Mas eu não estou inserido dentro dessa rota de frete. É óbvio que o telefone está à disposição para a gente negociar, para chegar no consenso. Vai entregar. 3 touros fora do Paraná nós vamos entregar. É que vamos dar um exemplo, por exemplo, no Pará, lá em... Redenção entrega. Lá em... Marabá entrega. Xinguara também entrega. Pronto, viu? Tá facilitado o negócio, então vai... Não, tá facilitado. 3 touros nós vamos entregar. Tocantins, Gurupi vai entregar. Lá em Colinas. Vai entregar. Lá em Araguaína. Vai entregar também. Tem a rota ali do Exatamente, vai entregando.
O caminhão da Cachoeira da Bom Sucesso vai chegar e vai entregar. Mostra o 36 aí, um filho do Vôculo aí pra nós. Vamos ver, coloca o filho do Vôculo na tela. Aí nós estamos falando do Vôculo em uma vaca Amandídio, 604 quilos. 604 quilos, R$350 na parcela. Pode colocar na tela 350. É isso mesmo? É isso mesmo. Lote 36, porque não, não trocou os caracteres lá. Ó. Lote 36, R$350 na parcela. Pode colocar para mim aí, por favor, né? O Vôculo foi um touro que nós vendemos ele em 2015. Foi vendido em 2015, um dos touros que mais vende sêmen dentro da raça Nelore ainda, né? Então, top 3%, esse vem por conta da Fazenda Santa Helena, um touro extraordinário e R$350 a parcela dele. Nós vamos trabalhar em 24 parcelas de R$350 também. Só deixa eu colocar a parcela ali para nós finalizarmos, né? A apresentação, nós vamos voltar daqui a pouco às 10h30, aqui pelo Canal do Boi, dentro da nossa agenda de leilões, para nós apresentarmos mais alguns touros. Reforçando mais uma vez, o frete não será entrave, não será problema, de jeito nenhum. Nós vamos entregar qualquer quantidade no Paraná e no Brasil inteiro também nós temos frete disponível para o Brasil todo. O interessante é manter o contato através dos telefones que aparecem aí. E aí, outra coisa interessante também, Silvestre, R$350 na parcela, viu, pessoal? Se puder colocar para a gente ali, só para finalizarmos a apresentação. Outra coisa interessante, Silvestre, que é bom a gente mencionar, todos esses animais estão alocados no site da Conect Leilões. Exatamente, exatamente. Todos os animais no site da Conect Leilões, você vai visibilizar todos os lotes lá. Esses animais estão no estado do Paraná. O trabalho da Santa Helena é avaliado pela ANCP e o da Cachoeira pelo PMGZ. Então, todos os animais avaliados pelo PMGZ e pela ANCP. Muita genética, muita qualidade. É a semana toda mostrando reprodutores de ponta aí, meu amigo. A semana toda, reprodutores de ponta, você não pode perder esta oportunidade. Daqui a pouco, às 10h30, nós voltaremos. Enquanto isso, você pode manter contato através desse telefone aí. Esse que está na tela é o WhatsApp, né? Então, você pode manter contato. Esse telefone é o telefone do Silvestre. Você vai falar direto com ele. Esse touro está à venda por R$350 na parcela. E esse aí vem por conta da Fazenda Santa Helena. E nós temos também a Fazenda Cachoeira 2C. Dois grandes criatórios renomados e conhecidos no Brasil todo, colocando bons animais à disposição do mercado. Bom, agora vamos finalizando a nossa apresentação, só para confirmar 350 lá, porque às vezes quem está nos vendo quer comprar o touro, quer fazer investimento. Tem que colocar o preço, não sei o preço, não tem como fazer um investimento. É isso, Silvestre, voltamos daqui a pouco? Daqui a pouquinho estamos de volta, aguardo todos vocês aí para ver um banho de genética. Exatamente. A assessoria fica por conta da Carvalho Assessoria e também da Bula Assessoria, nosso amigo Bulinha. Elaine Valdez, muito obrigado pelo espaço, uma semana abençoada para todos nós e nós estaremos juntos aqui no decorrer de toda a semana. É com você. Muito obrigada, excelente negócio para vocês também, shopping virtual. Agora a gente vai lá para Roraima, que acontece entre 5 a 15 de outubro, uma das maiores feiras da região norte do país, é a Expofer. Veja só. A força que vem do campo. Quando o assunto é agricultura e pecuária, Roraima é um estado privilegiado. Sua excelente localização geográfica, aliada com as condições climáticas, transformam essa região do Brasil na nova fronteira agrícola, aberta para grandes oportunidades de negócios nacionais e internacionais. Com a regularização das terras, o maior programa da Amazônia Legal, o Título Legal e a certificação de estado livre da aftosa com vacinação, Roraima mostra seu potencial para o crescimento. Na agricultura, os números só aumentam. Este ano, a safra de grãos bate recorde. Dados da Conab revelam que Roraima foi um dos estados que mais cresceu em área plantada e a tendência é aumentar ainda mais. Do campo para a cidade. As potencialidades de Roraima serão mostradas em uma das maiores feiras de agronegócios do norte do Brasil. A Expofer 2017 vai comemorar a 40ª edição e preparou uma mega estrutura no Parque de Exposição Dandanzinho, região do Monte Cristo, zona rural de Boa Vista e a poucos quilômetros do centro da capital. Foram montadas vitrines tecnológicas para mostrar um pouco do que Roraima produz.
Com ótimas estradas para o escoamento da produção, selo livre de aftosa com vacinação, Roraima avança para o crescimento e convida você para conhecer o potencial do estado na Expofer 2017. Dias de oportunidades de negócios, com exposição de máquinas e equipamentos agrícolas, o que existe de mais moderno da tecnologia para o campo. Agentes financeiros e instituições parceiras investindo na lavoura. A previsão é movimentar 35 milhões de reais. Uma estrutura toda planejada para dar conforto ao visitante e transformar os dias de feira em grandes acordos e comercialização. Na pecuária, o rebanho bovino do estado será apresentado nos leilões de gado de corte e gado leiteiro das melhores raças. Em Roraima, as condições naturais transformam a região em ponto positivo para a criação. O objetivo do governo de Roraima é incentivar os grandes, médios e pequenos pecuaristas para aumentar e melhorar cada vez mais o rebanho bovino de Roraima. Conheça o melhor do setor produtivo de Roraima na exposição Feira Agropecuária 2017, no período de 5 a 15 de outubro no Parque de Exposição Dandanzinho. O governo de Roraima e a Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária querem incentivar o setor e destacar sua força na economia do estado. Mostrar para o produtor as vantagens de investir nessa região do Brasil, que faz fronteira com 2 países, Venezuela e Guiana, e avança para o mercado nacional e internacional. Venha conhecer. As oportunidades de negócios estão na Expofer 2017, incentivando a agricultura e a pecuária do estado. Uma feira de negócios para o crescimento de Roraima. E você acompanha aqui pelo canal do Boi a primeira Expofer, evento direto de Roraima, pela primeira vez, e como agora há pouco foi comentado pelo Adriano Dival, a primeira pessoa, ela abre os caminhos, quem vem atrás segue os passos. Então você de Roraima vai poder acompanhar um leilão imperdível aqui pelas lentes do canal do Boi. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas você vai ficar com as imagens deste grande leilão que acontece hoje às 8h30 da noite aqui pelo canal do Boi. É o leilão virtual Caiado Fraga. Na oferta, 50 touros Guzerá e Nelore. A realização é da MB Leilões. Daqui a pouquinho, Gestão Estratégica Rural. Por aqui, mais informações nesta manhã de segunda-feira. E você tem dúvidas em relação à gestão da sua propriedade rural? Preste atenção. E no quadro Gestor e Você, nós vamos abordar como informatizar a gestão da sua empresa rural. E para isso nós estamos com João Renato Arseno, que é gestor de software da GER, Gestão Estratégica Rural. Bom dia, João Renato, bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Então vamos dar todos os passos, porque hoje em dia a gente fala muito em tecnologia, em ferramentas. E olha, a gente quer saber como informatizar a empresa rural, que tem muito produtor ainda no caderninho, mas isso não funciona. Não funciona. Então vamos desde o início, como iniciar a gestão informatizada da sua empresa rural. Vamos lá? Sim. Bom, a gente indica ao produtor para ele selecionar a área que ele quer iniciar essa implantação. Sabendo isso, ele vai atrás, no mercado de uma ferramenta que atenda a ele. Existem várias ferramentas hoje, vários aplicativos? Sim, existem vários aplicativos. Então, até isso é um ponto muito importante que a gente costuma indicar, porque do mesmo jeito que quando ele vai comprar um trator,
ele sabe quantos cavalos ele precisa, né? Então, se ele precisa de um trator de 70 cavalos, ele tem que comprar um de 70 e não comprar um de 110. E da mesma maneira acontece com a ferramenta de software para fazer a gestão da sua propriedade. Muito ilustrativo. Então ele tem que pegar, e existe assim, a partir de qual tamanho é preciso informatizar? Às vezes o produtor fala assim, eu quero informatizar tudo. Não, mas começa com uma área, depois vai expandindo para outra. Isso. É assim que funciona? Sim. E a gente também indica que o produtor procure a ferramenta mais completa possível, porque mesmo que a primeira necessidade dele seja iniciar com um controle de estoque, por exemplo, ele vai aos poucos querendo aumentar a sua implantação, né? O uso do software. E ter uma ferramenta bem completa vai ajudar muito ele nessa questão. E não só também falar em informatizar, mas também treinar o pessoal que vai captar essas informações e vai tirar do campo para o computador. Sim, a gente indica, né, que quando for estar implantando uma ferramenta de software, que ele conscientize e treine a sua equipe, mesmo as pessoas que não vão usar diretamente o software, porque daí a pessoa vai se comprometer mais em gerar informação de qualidade, que é muito importante, para que seja alimentado o software. E o que é preciso para o controle total dessa gestão? Então, como todas as áreas da propriedade, a gestão informatizada também necessita de alguém que seja, vamos dizer assim, o supervisor dessa área. Alguém, né? vai ter que ficar responsável por essa área, não é todo mundo não, né, João? Não, tem que ser delegado as funções para que cada pessoa saiba o que ele tem que fazer e como que ele pode ajudar nisso aí. E demora muito tempo? É difícil se adaptar a essas novas tecnologias no campo? Olha, geralmente vai aí em termos de 24 horas de treinamento, né, que a gente executa durante mais ou menos um mês. Então, a pessoa vai conseguir executar todas as tarefas que o software tem a prover. Bom, então vamos aumentando os passos. Já escolheu o software, já viu a área que vai fazer, já treinou o pessoal. Sim. E agora vamos falar, e quais os benefícios que ele vai sentir? Olha, a princípio o saber quantificar quanto ele tem de receita e despesa, onde ele vai calcular o seu lucro e saber a viabilidade real da sua atividade agrícola. Cada centavinho, né? Cada centavo. Porque muitas vezes, por exemplo, tem despesas que não são anotadas, por exemplo, no caderninho, né? E o caderninho nunca vai saber falar se o que está ali está ou não correto. Já quando você faz a gestão, você sempre vai lançar tudo. Por exemplo, se você controla sua conta bancária e você pagou um insumo, você vai saber para onde que foi aquele dinheiro, né? A gente tem uma tela também, pode colocar a produção para a gente poder esmiuçar melhor as informações? Está na tela, dá uma olhadinha, o que você pode explicar para a gente poder entender, visualizar melhor, João? Então, isso aí a gente vê a integração do sistema, né? A gente vê ali na primeira imagem as atividades agrícolas, o custo com máquinas, que é algo muito importante na propriedade, o estoque, o financeiro e, por fim, a comercialização. Certo. Tudo isso integrado ao sistema que vai gerar ao produtor relatórios gerenciais para tomar de decisão. Isso é muito importante, sim, monitorar todo esse processo. Sim. A gente tem uma última tela até para finalizar, a gente já está já acabando aqui. O que você pode dizer para a gente dessa outra tela? Isso aí trata de quanto a gestão pode impactar na propriedade rural. No caso da agricultura, né, há estudos que falam que é 50%. Então, 50% é o clima. É metade, né? É metade. Então, é algo que não pode ser deixado de lado, com certeza. E ali 50% solo, planta e maneja. Planta e manejo. Então, bom, então é isso para o produtor que a gente fala muito em tecnologia, em modernidade, é preciso estar preparado para esse momento. Sim. Deixa um último recadinho então aqui para o público que está acompanhando nesta manhã de segunda-feira. Ok. Então, hoje o produtor é muito tomador de preço. Então, muitas vezes ele não consegue negociar o preço do seu produto. Ele tem que vender pelo que o mercado está pagando. E a gestão vai fazer com que ele consiga margens maiores para a sua atividade. Então, esse 50% é o que ele pode trabalhar e pode fazer com que ele se perpetue na atividade essa gestão.
Olha, palavras de quem entende. Nós conversamos com João Renato Arseno, ele que é gestor de software da GER, Gestão Estratégica Rural. Muito obrigada pelas informações. E o João está convidado a voltar aqui para a gente falar de informatização, que é muito importante no momento que se fala tanto de tecnologia. Antônio. E agora o assunto é sobre a pecuária leiteira. Nós temos um bloco específico para falar sobre vários assuntos. Na última semana, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, realizou um evento que foi o segundo dia de mercado da pecuária de leite. Esse evento aconteceu no Sindicato Rural de Terra Nova do Norte, em Mato Grosso, e apresentou os resultados dos custos da produção leiteira em Mato Grosso. Quem esteve por lá, quem conduziu esse evento e conversa agora com a gente é o assessor técnico em pecuária de leite da CNA, o Tiago Rodrigues, que fala com a gente por telefone agora. Tiago, muito bom dia para você. Tiago, quase 100 pessoas entre produtores, técnicos e especialistas participaram do segundo dia de mercado da produção de leite. O que foi debatido nesse evento? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Antônio e telespectadores do Canal do Boi. O evento Dia de Mercado no Mato Grosso foi marcado por uma série de palestras técnicas voltadas para o produtor. A gente discutiu um pouco a realidade do setor em termos de custo de produção, principalmente nas cidades do estado que a gente visitou, tentando transmitir para o produtor local a realidade que ele tem hoje com relação ao custo de produção. Então a gente definiu alguns gargalos, aprontou para eles algumas saídas e esse foi um dos pontos principais das apresentações. Outro ponto bastante focado foi a análise do mercado de leite. O que esperar para esse final de 2017, o que esperar para 2018 e quais são os impactos que isso traz para o produtor de maneira geral. 2 pontos paralelos aí, a gente conseguiu abordar uma análise mais motivacional para o produtor e uma análise da assistência técnica gerencial que o Senar faz hoje. Então, esses pontos definiram bem o evento e serviram para a gente balizar todos aqueles que estavam presentes para as tomadas de decisões futuras. E a CNA fez uma análise de custo da produção leiteira em 4 municípios de Mato Grosso. Conta para a gente, Tiago, quais são as maiores dificuldades hoje do produtor de leite nessa região? Bom, segundo o levantamento que a gente fez nas regiões visitadas, a maior dificuldade que o produtor do Mato Grosso tem enfrentado hoje é a produção de volumoso ou a oferta de volumoso para o rebanho. Na maioria dos casos é uma oferta limitada e escassa, então o produtor, quando consegue fazer ou produzir um hectare de silagem, por exemplo, apesar de ser um estado bastante enraizado com a atividade agrícola, ele tem sido deficiente na produção de silagem como volumoso. Esse é um dos gargalos que a gente detectou nos painéis. A outra realidade é a quantidade de animais e o perfil de animais que o produtor utiliza. Como um estado bastante enraizado com a pecuária de corte, a maioria do rebanho destinado a leite tem influência dessa genética, o que reflete em baixas médias produtivas, baixas médias produzidas por animal dia, e uma baixa concentração de animais que realmente pagam a conta do setor, ou seja, vacas em lactação. Quando a gente analisa o perfil do rebanho, a gente vê que tem muito poucas vacas em lactação pelo total de animal empatado com a atividade. Tiago, diante da crise, tem muito produtor que está vendendo o gado leiteiro para fazer capital, para permanecer na atividade. Qual dica que você dá, qual conselho que você dá para esse produtor que está nessa situação? Conta para a gente. Bom, os momentos de crise são inerentes a qualquer atividade. O que o produtor tem que ter em mente é que nesse momento, e principalmente quando a atividade se torna um pouco menos lucrativa, ele tem que controlar custo. Essa é a primeira indicação. Não tem como ele medir ou tentar colocar uma meta se ele não mede ou se ele não faz conta daquilo que ele gasta para produzir. Então, o principal ponto é esse. Tenha em mente que ele vai ter que controlar custo. A opção de vender animais, ela pode até ser feita, mas ela é um pouco um tiro no pé do produtor se ele faz isso de forma aleatória. A seleção deve ser voltada para animais improdutivos, ou aqueles animais que têm dificuldade para emprenhar, por exemplo, aqueles animais que não vêm tendo bons índices produtivos. Esses animais podem e devem ser descartados do sistema, trazendo uma rentabilidade extra para o produtor. Mas o foco do produtor deve ser esse, ter custo controlado e controlar principalmente nessa parte com relação ao rebanho, o percentual de vacas em lactação, porque são esses animais que vão pagar as contas no final do mês.
Tiago, para finalizar, o setor passa por uma crise muito grande. O que acontece é que o produtor está desistindo da atividade. A CNA tem feito várias pesquisas, tem acompanhado esse processo. Como que você analisa essa crise e o que você pode contar para a gente quais são os maiores gargalos que tem apresentado o setor leiteiro e o que a CNA tem feito para amenizar essa crise no setor? Pois é, Antônio, nos últimos meses, o que tem acontecido? O preço de leite, principalmente no mercado nacional, tem caído. Muito fruto da baixa demanda que a gente está tendo pelo produto. O consumidor hoje está com um consumo reduzido e a elevação da produção que a gente teve ao longo do ano aí. A gente está, segundo o IBGE, aí, com 4,5% a mais de produção no mesmo período comparado com o ano passado. Isso reflete invariavelmente na cotação de preço ofertado ao produtor. Então, para todo produtor, aí, a atividade é balizada por dois gargalos principais: o preço que ele recebe e custo. O preço ele não controla porque está na mão da indústria. Custo de produção está mais fácil, ele consegue controlar. As questões referentes às ações da CNA, principalmente para controlar esse mercado, a gente atua diretamente através do projeto Campo Futuro, levantando custo e informando o produtor dessa forma. E politicamente a gente tem feito pressões junto ao Ministério da Agricultura para controlar principalmente um dos principais entraves nossos, que é a importação de leite. A gente tem conversado com o Ministério, colocado alternativas para que sejam feitos, principalmente o controle de qualidade desse produto que entra tanto de Uruguai como de Argentina, e para, dessa forma, conseguir amenizar o impacto que o produto vai trazer no mercado interno nosso. Conversamos com o assessor técnico em pecuária de leite da CNA, Tiago Rodrigues. Tiago, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Antônio. A gente segue à disposição aqui. Muito obrigado aos telespectadores também. Você sabe que existem produtos que garantem maior produtividade e, consequentemente, rentabilidade para a sua empresa rural. Exemplo disso são os produtos da Germipasto. E quando a gente fala Germipasto, existem parcerias importantes também e reforçam aquela velha frase: a união faz a força. Região Norte em destaque hoje. Já falamos da Expofer, a maior exposição da região norte do país, que acontece lá em Roraima. Mas a gente vai falar agora também do Acre, né? Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos que nos assiste. Olha, Elaine, exatamente, a Germipasto, durante esses 21 anos de existência, sempre prezou para o seu cliente, sempre prezou por suas parcerias, né? Tanto é que, recentemente, a Germipasto firmou uma parceria com a Casa do Adubo, lá em Rio Branco, no Acre. Uma das unidades é Rio Branco, mas tem mais de 20 unidades espalhadas pelo Brasil. E é isso, viu, Elaine? Quando a gente tem um produto de alta tecnologia, quando a gente tem os passos certos a ser dado nessa caminhada, sem dúvida nenhuma, as parcerias são sólidas. É isso que nós vamos ver a partir de agora, Elaine, um VTzinho da Casa do Adubo do Acre, né? Inclusive fazendo aí seus 80 anos de existência. Dá uma olhadinha aí. A Casa do Adubo está completando esse ano 80 anos. Para chegar nesse número, nós temos uma certeza que foi por causa de confiança que a gente gerou no produtor e de um atendimento personalizado, de produtos de qualidade, de seriedade e de transparência com o amigo produtor. Ela tem desde 1937, esse ano de 2017 ela completa seus 80 anos. Ela já está há 4 anos no estado do Acre. O objetivo dela é apresentar soluções para os clientes. A área de atuação dela está presente em 8 estados, hoje com mais de 20 unidades distribuídas nesses estados. A Casa do Adubo ela é uma empresa de origem familiar. Ela está completando 80 anos, então são 5 gerações dentro da administração da empresa, dentro da organização da empresa. Isso gera confiança, isso gerou credibilidade
Igualmente a Germipasto, né? A Germipasto também é uma empresa de origem familiar que vem crescendo. Hoje está com 21 anos de mercado, com perspectiva de crescimento. Primeiro é a honestidade, né? A gente trabalha muito com esses princípios. Hoje a gente tem a transparência, a gente transmite essa segurança para os nossos clientes. Então, foi sempre um trabalho de base bem feito. Então, assim, no caminho de ajudar o produtor no campo, trazendo os benefícios, entregando resultados. E isso, assim, é o fruto, que é uma vitória para a Casa do Adubo. A entrega de resultado, o cliente se encontra satisfeito quando trabalha conosco. A equipe é fundamental para chegar a esses números que a gente tem falado, né? A equipe da Casa do Adubo aqui de Rio Branco, Acre, ela está inteiramente capacitada e inteiramente pronta para atender e levar soluções ao longo do campo. A Casa do Adubo buscou, da porteira para dentro do produtor, levar um produto de qualidade. A Germipasto, ela entrou nisso aí. A gente conheceu o pessoal da empresa, conheceu a qualidade dos produtos da Germipasto, uma equipe capaz de trazer soluções ao produtor e juntou com a confiança que a Casa do Adubo tem no mercado, né? A gente tem 4 anos de loja no Acre aberta, mas já tem uma atuação no estado que passa de 10 anos e isso foi gerando uma confiança no amigo produtor. E hoje a gente tem uma credibilidade de oferecer produtos que trazem soluções ao homem do campo. E a Germipasto, ela tem demonstrado e tem sido uma grande parceira da Casa do Adubo. Essa parceria com a Germipasto, a gente está no objetivo de buscar um novo conceito em semente de pastagem. Hoje a Germipasto transmitiu com uma empresa séria, uma empresa idônea, de qualidade, e é isso que a Casa do Adubo busca numa empresa como parceiro. Então, esse pilar hoje é fundamental para a Casa do Adubo no estado do Acre. Então, hoje a gente se encontra muito satisfeito com essa parceria. E a tranquilidade que os nossos clientes vão ter em termos de qualidade, que hoje é muito importante, você ter isso, você ter uma segurança na hora que você for executar uma reforma de pastagem e seriedade. Eu acho que isso é importante. Olha, parcerias fortes, resultados garantidos, é isso que a Germipasto preconiza para você. Eu lembro que a Germipasto é uma das grandes produtoras de semente de pastagem. Hoje nós trabalhamos aí com pelo menos 19 cultivares, todas as braquiárias, alguns pânicos e também leguminosas, e tudo isso, meu amigo, em 3 apresentações: sementes convencionais, semente Select, que nada mais é que uma semente incrustada, lançada agora recentemente pela Germipasto, e também, por último, sementes de alta pureza, onde você tem a oportunidade de, além de estar trabalhando com esse material excepcional, tá também absorvendo aí na sua propriedade as suas VDTech Plus e também VDTech Multi. Meu amigo, não perca tempo, entre em contato, aonde você estiver dentro do Brasil, nós vamos fazer com que a sua semente chegue com toda a comodidade. Os telefones já na sua tela para você se tornar cliente satisfeito Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e aí um segundo número também, esse gratuito, 0800
647-0050. Aí está o nosso endereço eletrônico na rede mundial de computadores, o jeremipasto.com.br. Lá nas mídias sociais você também pode acessar a empresa através do Facebook e também do Instagram. E no YouTube, né, o canal de vídeos da internet, lá são centenas de vídeos falando um pouquinho mais sobre casos de sucessos, VDTECs e também o portfólio da Germipasto. Bom, Elaine, por hoje é isso. Um grande abraço, bom início de semana a todos e amanhã eu estou de volta. Tá certo, e é por aqui a gente comemorando também o início da chuva, chovendo desde a madrugada. Exatamente. Notícia boa aqui para a região de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, Brita, pelas informações. E por aqui nós vamos para um breve intervalo comercial, Complexo Carne chegando no próximo bloco. Muita informação sobre suínos e aves daqui a pouquinho, 2 minutos. Fique por aqui. 8 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã, início de semana, início de mês. Vamos saber como fechou o mês de setembro para a carne suína. A carne suína ganhou competitividade em setembro com relação à carne bovina e também à carne de frango. No fechamento até o dia 27, na parcial do mês de setembro, a carne suína esteve mais barata que o dianteiro bovino, isso na Grande São Paulo. Vamos ver no dia 29, na última sexta-feira, como fechou a carne suína nas principais praças de comercialização. Vamos ver aqui. Segundo a apuração do CPEA, em Minas Gerais, o valor do mês de setembro fechou a R$ 4,21. Houve variação negativa no mês de setembro em Minas Gerais de 0,71%. No Paraná fechou a R$ 3,68 o quilo, com a alta de 0,55%. Já no Rio Grande do Sul, também apresentou alta, fechou a R$ 3,42 o quilo vivo do suíno, com alta de 3,32%. Em Santa Catarina, R$ 3,49 o quilo, com alta de 2,95%. E em São Paulo, também apresentou alta, foi uma alta até expressiva, fechou a R$ 4,13, com alta de 5,90%. Nós falamos aqui do suíno vivo. Vamos ver agora a carcaça suína especial em São Paulo, comercializada nas granjas paulistas. Você acompanha aqui os dados do CPEA. Vamos lá para o dia 22 do mês de setembro, estava em R$ 6,31, apresentou queda no dia 25, chegando a R$ 6,28 o quilo, permaneceu nesse valor no dia 26, já no dia 27 apresentou um novo recuo, fechando em R$ 6,27, e no dia 28 apresentou um novo recuo também, chegou a R$ 6,22 e na última sexta-feira fechou a R$ 6,19. A variação diária entre o dia 28 e o dia 29 foi de 0,48%, variação negativa, mas dentro do mês de setembro, a carcaça suína especial apresentou alta de 2,82%, segundo dados apurados pelo CPEA. Nós temos aqui os números do CPEA com relação à carne suína e também à carcaça suína especial, mas amanhã nós teremos uma análise do fechamento do mês de setembro com o pesquisador Marcos Ugumo, do CPEA, que estará falando com a gente amanhã por telefone. Vamos conferir agora os preços do suíno nas principais praças do país. E depois de conferir os valores para a suinocultura, Complexo Carne, destaque para a avicultura. E a gente vai apresentar os dois valores divulgados pelo CPEA, atualizações para o mês de setembro, onde para o preço do frango resfriado, o valor que estava maior no mês de setembro foi perdendo força ao longo do mês. E a gente vai ver agora como vem sendo, como foram os últimos dias na análise do CPEA. E esse consumo, essa baixa no valor foi devido também à baixa, o consumo menor, principalmente verificado entre os dias 21 a 28 de setembro. Referência no estado de São Paulo, que você observa agora na tela do seu televisor, lá para o dia 22 de setembro, R$ 3,58 o quilo. Também para o dia 25, esse valor ele ficou um centavo menor, R$ 3,57. Para o dia 26, R$ 3,53, cai mais um pouco para o dia 27. No dia 28, também essa sequência continua em R$ 3,49, fechando
fechando a última sexta-feira em R$ 3,49 o quilo. A variação do dia 28 para o dia 29, estabilidade, não ganhou e nem perdeu, só que ainda para o acumulado do mês de setembro, uma alta de 4,49%. Eu lembro que o valor para o início do mês de setembro foi maior e na última semana foi perdendo força por conta do baixo consumo. Agora vamos ver o preço do frango congelado, com referência também para o estado de São Paulo. No dia 22, R$ 3,77. Para o dia 25, cai um pouco, vai para R$ 3,75. Continua caindo no dia 26, R$ 3,69. Para o dia 27, essa sequência de queda repetida, R$ 3,62. Cai um pouco mais no dia 28, mas mantém em R$ 3,59 o quilo. Portanto, do dia 28 para o dia 29, variação aí em estabilidade, variação diária, mas no mês uma alta que chega a 2,57% de acordo com o CPEA. Falando em frango, vamos ver agora a cotação do quilo vivo nas principais praças produtoras do país. Falando em avicultura, agora o assunto é sobre ovos. O preço dos ovos se enfraqueceu no mês de setembro, isso devido à baixa procura e também a um volume expressivo de oferta de ovos no mercado. Vamos acompanhar aqui como foi o fechamento na última sexta-feira? Vamos acompanhar aqui os dados que foram apurados pelo Avisite. Você pode acompanhar aqui que no dia 2 de janeiro de 2017, a caixa de ovos brancos estava em R$ 60,00 e a caixa de ovos vermelhos estava em R$ 61,00. Isso no mercado em São Paulo. No dia 18 do mês de agosto de 2017, estava em R$ 81,00 a caixa de ovos brancos e R$ 85,50 a caixa de ovos vermelhos. Já no dia 1º de setembro, início do último mês, estava em R$ 75,00 a caixa de ovos brancos e R$ 76,50 a caixa de ovos vermelhos. Já no dia 18 do mês de setembro, fechou em R$ 75,00, permaneceu o preço que estava no dia 1º de setembro, e dos ovos vermelhos, R$ 76,50. E na última sexta-feira, ou melhor, na última quinta-feira, né? No dia 28, estava em R$ 72,00 os ovos brancos, a caixa, e R$ 73,00 a caixa de ovos vermelhos, isso nas granjas em São Paulo, segundo a apuração do Avisite. Como você pode perceber, houve um expressivo recuo do preço dos ovos em setembro. Elaine? Destaque é o clima. Atenção, produtor e produtora da região sul do país. E agora, esse mês de outubro, começa com episódios mais frequentes de chuva. Isso, inclusive, também com alguns episódios de acumulados elevados. Por isso, eu vou perguntar para Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, os pecuaristas podem esperar mais chuvas contínuas nos pastos da região sul? Bom dia. Os pecuaristas da região sul ainda podem esperar chuva pelo menos durante a primeira quinzena do mês de outubro. As instabilidades agora na primeira semana, elas até ficam um pouco mais fracas, mas no decorrer dos períodos seguintes as chuvas voltam a ganhar intensidade e a garantir episódios de chuvas mais expressivos. A disponibilidade hídrica do solo, principalmente no estado gaúcho, já está bastante elevada, alcançando áreas em torno de 90% do oeste ao sul do Rio Grande do Sul e algumas áreas alcançando até 80% nas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, instabilidades ainda ocorrem na região sul, mas de forma mais forte é no Rio Grande do Sul, acumulados de até 70 milímetros do oeste ao centro gaúcho. E são instabilidades abrangentes porque chove na maior parte tanto do estado de Santa Catarina como também do Paraná. No decorrer da semana seguinte, essas chuvas ainda não dão trégua no sul do país. Com isso, as chuvas agora elas perdem um pouco mais de intensidade. O volume dessa vez não passa de 30 milímetros. E as chuvas seguem abrangentes e se tornando expressivas em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e na metade sul do Paraná. Apenas nas áreas mais ao norte do estado do Paraná é que a chuva é um pouquinho mais fraca. Então, no decorrer das próximas semanas, chuvas frequentes e com altos valores acumulados na região sul. Então, com isso, as áreas de pastagem ainda devem seguir crescendo de forma bastante favorável por conta da boa disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E agora eu pergunto para você sabe quais os principais cuidados que devem ser tomados com os bezerros no primeiro mês de vida?
Quer saber detalhes? Assista agora a reportagem de Gustavo D'Angelo. Os cuidados com a sanidade do rebanho começam na atenção com os bezerros recém-nascidos. Sobre esse assunto, eu converso agora com Henderson Aires, ele que é gerente técnico da MSD Saúde Animal. Henderson, quais são então as primeiras medidas que o produtor deve adotar aí após o nascimento de um bezerro? Nós vamos ter dois focos. Um foco será a mãe, a vaca, e outro foco é o bezerro. Pensando no primeiro foco que eu comentei, seria a vaca, nós termos atenção, ver se essa vaca está bem, se todo o processo passou adequadamente, verificar se não existe nenhum bezerro ainda lá dentro, que poderia ser uma gestação gemelar, e então se preocupar com a parte de coleta de colostro, se por acaso isso for realizado numa fazenda, pensando, por exemplo, principalmente em fazendas de leite. Já quanto ao bezerro, eu tenho que já ter uma atenção bem grande, que esse bezerro ele precisa de alguns cuidados. Número 1, fazer toda a desinfecção e proteção do umbigo, que seria um ponto de entrada de doenças. Outra coisa é a gente pensar já no colostro. Esse bezerro precisa tomar esse colostro de uma forma bem rápida e adequada. Agora, falando em colostro, qual a importância, então, do colostro para o bezerro? O colostro é um dos leites mais importantes que tem para o bezerro. É o leite mais importante. O colostro é onde a gente vai ter concentrado as células de defesa que a mãe passa para o bezerro. Durante a gestação, nenhuma célula de defesa consegue passar a placenta. Então, ele tem que vir via colostro. Então, ele tem que tomar um colostro de boa qualidade, num volume adequado, num momento adequado. Não posso demorar muito, senão não é absorvido adequadamente. Não pode ser pouco, senão falta. E também não pode ter uma qualidade baixa. Para que isso eu possa ter uma boa proteção desse bezerro. Agora, os bezerros recém-nascidos são suscetíveis a doenças, né? Quais são, então, essas principais doenças que podem acometer esses bezerros e como torná-los, eles, imunes a essas enfermidades? As principais doenças que acometem um bezerro, principalmente pensando nos primeiros momentos de vida, a gente sabe que nos primeiros 30 dias de vida, por exemplo, a diarreia. É uma das que mais tem incidência. Outra doença que começa a vir bastante também é a pneumonia. E uma terceira doença que acomete bastante bezerro seria a tristeza parasitária bovina. A diarreia é a primeira e depois vem essas duas. Às vezes a tristeza pode vir um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, depende do desafio com carrapatos. Pensando em prevenção. Prevenção de diarreia, como acontece já nos primeiros dias de vida, eu tenho que pensar em uma proteção via mãe. Então o que eu faço? Vacino a mãe no pré-parto. Vacino a mãe com uma Rotavec Corona para que ela produza anticorpos, isso vai para o colostro, o bezerro mame e fique protegido. Pensando em pneumonia, hoje existem medicamentos que têm uma ação que dura cerca de 30 dias no pulmão. Então eu posso já saber quando vai acontecer mais ou menos os casos e entrar de uma forma preventiva. E isso apenas um dos produtos hoje consegue no mercado dessa forma tão efetiva. Pensando em tristeza, eu tenho duas frentes. Uma tem um tratamento no qual eu tento prevenir uma quimioprofilaxia no bezerro. Mas também eu não posso esquecer que eu tenho que estar preocupado em diminuir a carga de carrapatos. E isso é um dos pontos principais pensando em tristeza. As pessoas querem um medicamento milagroso depois que o bezerro ficou doente. Mas o importante é prevenir ou diminuir bem a carga de carrapato. Tá certo, Henderson, obrigado pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA. Dicas importantes para você pecuarista. Vamos saber agora como está o mercado, Helene? É isso mesmo, vamos ver começando a semana, começando o mês, e é hora de irmos a B3. Brasil Bolsa Balcão, conversar com Walter Pulga Júnior nesta manhã de segunda-feira, que vai nos deixar atualizados do que está pontuando esse início de semana. Bom dia, Walter Pulga Júnior. Bom dia, Elaine. De fato, vamos pontuar aqui o que há de destaque no noticiário internacional. Os mercados em todo o mundo tentam manter um tom positivo nesta manhã, com exceção, lógico, das bolsas de Madrid e também de Lisboa, e a movimentação em relação ao euro, né? Em relação ao mercado de euro, dólar, ou seja, mercado de moedas. Isso porque o plebiscito realizado na Catalunha, favorável à independência da Catalunha, somado aí a um ataque em Las Vegas que deixou aí dezenas de feridos, causam alguma preocupação no mercado. Vamos lembrar que os catalães
foram às urnas neste final de semana pela separação. Foi um domingo tumultuado na Europa, com mais de 800 feridos. Isso repercutiu em toda a Europa, né? O governo local, o governo catalão, informou que 90% da população votou a favor da independência, mas as autoridades espanholas não reconhecem esse plebiscito. Por conta disso, há uma movimentação positiva no mercado, à exceção essas duas regiões, né, que são fortemente afetadas, vamos dizer assim, no mundo dos negócios por esse tumulto que ocorre lá na Catalunha. Bom, você acompanha comigo a partir de agora os destaques do dia, lembrando que a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional regulamentaram aquela ampliação de prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, né? Esse novo refis. Então, o destaque no noticiário local é um novo refis. De acordo com a medida provisória agora, a 804/2017, que foi editada na sexta-feira pelo presidente Michel Temer, os interessados têm agora até o dia 31 de outubro para aderir a esse parcelamento de dívidas com a União. Sem a medida provisória, o Congresso, o prazo, na verdade, né, o Congresso aceitaria o fim das inscrições até a sexta-feira, dia 29. Mas ocorreu de fato, como se esperava, aquela prorrogação de prazo. O novo refis está, no entanto, em tramitação no Congresso por meio da medida provisória 783. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base dessa nova medida provisória, que traz, na verdade, descontos mais favoráveis, generosos e flexibiliza, aliás, as regras aos devedores. A vigência da medida provisória do refis termina no próximo dia 11. Nós falamos da 783. Com essa nova medida provisória, tudo fica prorrogado para o próximo 31 de outubro. Agora, preste atenção. A adesão a esse parcelamento deve ser feita exclusivamente pela internet, tanto na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quanto na Receita Federal. Os atos de regulamentação estão publicados no Diário Oficial da União de hoje. Portanto, hoje temos no Diário Oficial a regulamentação desse novo refis. E quanto ao Fundo Rural? Bom, a Receita também publicou hoje, segunda-feira, uma instrução normativa para regulamentar a prorrogação do prazo de adesão àquele programa de regularização tributária rural, que aí envolve aí dívidas com o Fundo Rural, né? Como ficou conhecido aí como refis do Fundo Rural, né? Vamos lembrar. De acordo com a MP 803 de 2017, editada na sexta-feira, também a opção por esse parcelamento agora poderá ser formalizada até 30 de novembro. Sem a mudança, o prazo também terminaria na sexta-feira. Então, os interessados têm agora, no caso do refis, até 31 de outubro e no caso do Fundo Rural, até 30 de novembro. O refis do Fundo Rural foi instituído por aquela medida provisória 793 de 2017, que também está em tramitação no Congresso Nacional. Essa medida permite o parcelamento de débitos de produtores rurais, de pessoas físicas também e adquirentes de produtos rurais para a Seguridade Social do trabalhador rural. Foram vencidos agora até dia 30 de abril, né? Então refere-se a dívidas até 30 de abril. Bom, o programa atende, né? Envolve também dívidas no âmbito da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Procure seu contador ou administrador da sua empresa e, sim, faça, vamos dizer, um estudo da situação para aderir a esse novo refis, esse parcelamento. Isso pode ajudar muito o empresário neste momento mais difícil, porque passa a economia nacional. Bom, 8 horas e 54 minutos, horário de Brasília, mas as decisões em relação ao Fundo Rural já recebem também alguma crítica. Essas decisões relacionadas à cobrança do Fundo Rural geraram dúvidas para os produtores já no final de semana. As últimas decisões relacionadas à cobrança do Fundo Rural ainda geram dúvidas entre os produtores, segundo o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja Brasil, Marcos Rosa. Segundo ele, há entendimentos divergentes sobre aquele projeto de resolução do Senado, aquele que perdoa as dívidas passadas de produtores rurais e de adquirentes de produtos que deveriam recolher o Fundo Rural. Há ainda dúvidas a respeito, a ProSoja estuda um esclarecimento do governo em relação a isso. Bom, passamos pelo que é principal no mercado internacional, no mercado nacional, o mercado internacional tumultuado. Você agora acompanha comigo fechamento dos negócios na Ásia, lembrando que praticamente não ocorreu nas principais bolsas da Ásia operação nesta madrugada. Isso porque um feriado, né? O feriado lá na China, feriado
que envolve aí vários países asiáticos, não permitiu operações na Bolsa. Daí, veja, praticamente as principais bolsas da Ásia não operaram nesta madrugada. Apenas Tóquio teve uma leve alta de 0,22%. Não tivemos operação em nenhuma dessas bolsas, que são as bolsas de referência para o mercado asiático. Você acompanha, no entanto, os números positivos que nós temos na Europa nesta manhã, mesmo com algum tumulto, exceção, lógico, as bolsas de Portugal e da Espanha, que tinham na abertura algum movimento negativo. E esse movimento negativo continua lá na Espanha. Veja, as demais bolsas operam em alta. Frankfurt sobe, Londres sobe, Paris também sobe, mas Madrid, diante desse tumulto na Catalunha, que envolveu feridos, embates com a polícia, tudo isso provoca essa queda no mercado espanhol. Mas lá fora ainda há um tom positivo. O que acontece nos Estados Unidos? Índice Dow Jones agora há pouco subia 0,18%, Standard & Poor's também subia 0,14%, Nasdaq Futuro também subia. São índices que sinalizam negociação no mercado americano e vinham em alta nesta manhã. Portanto, movimento positivo, exceção a Bolsa de Madrid, que ainda continua em queda diante dessa discussão sobre separação da Catalunha, que foi motivo de um plebiscito no final de semana, aprovado pela população. 8 horas e 56 minutos, horário de Brasília, e vamos ver como fechou o índice Bovespa na última sexta-feira. Vamos lembrar que o índice Bovespa subiu na última sexta-feira, ultrapassou de novo a faixa de 74.200 pontos, teve alta de quase 1%, recuperação, portanto, e de outro lado o que ocorreu com o dólar, né? Vamos lembrar que na última sexta-feira o dólar fechou com este valor que você tem no painel. Acompanhe, R$ 3,16 mais 80, teve uma queda de 0,47%. Bolsa em alta, dólar em baixa na sexta-feira. Daqui a pouco nós teremos retomada dos negócios aqui na B3 e você acompanha comigo o que ocorre no mercado, não só mercado financeiro, mercado de papéis, dólar, mas também acompanha o que ocorre com as principais commodities agropecuárias. Eu volto já já com mais informações para você que acompanha o Bom Dia Produtor. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Pulga. Informações completas aí para começar bem a semana com esse panorama sobre os principais mercados que deve pontuar ao longo dos próximos dias. Vamos para um breve intervalo comercial por aqui, né, Antônio? Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre a Lei Candir, que o governo federal quer extinguir ou então quer fazer uma tributação sobre essa lei. Detalhes daqui a pouquinho. 9 horas, 1 minuto para você, um ótimo dia, uma excelente manhã, uma excelente semana. Bom Dia Produtor de volta para falar sobre agricultura. E a Lei Candir, que elimina a cobrança de impostos nas exportações, vem causando muitos debates no Congresso Nacional. Isso porque a lei, ela deixa de fazer arrecadação de impostos. E o Congresso Nacional, o governo e também alguns municípios estão cobrando sobre essa lei, porque essa lei poderia causar perdas milionárias. Vamos saber mais detalhes com a nossa equipe de reportagem direto de Brasília, o Dacil Canepa. Estados produtores de grãos, principalmente soja e milho, reclamam que enfrentam muitos problemas para conseguir os repasses. Além disso, o valor é sempre abaixo do esperado. As perdas que nós temos desde a instalação da Lei 97 para Mato Grosso do Sul totalizam hoje mais de 8 bilhões de reais. Isso é recurso do povo sul-mato-grossense que poderia ser aplicado em saúde, educação, infraestrutura, melhorias, redução até de carga tributária. E é por isso que nós pedimos aqui à comissão especial, que foi delegada a ela, resolver isso até novembro pelo Supremo Tribunal, que resolva definitivamente. Nós não aguentamos mais vir aqui com o pires na mão, pedir à União que cumpra com o seu dever de ressarcir aos estados. Então nós precisamos resolver isso definitivamente para poder ter recursos disponíveis para fazer os investimentos que a sociedade do nosso estado espera. Nesta audiência no Senado, o debate foi para aprimorar a proposta. Mas o que se viu foi falta de consenso. Agora, é claro, nós queremos que essa compensação seja mais justa, que seja maior. E para isso nós vamos discutir, inclusive, dado a condição hoje que passa o país. Aquilo que era 1 bilhão e 900 da Lei Candir e 1 bilhão e 900 do FEX, mas esse FEX sempre duvidoso, tanto é que, como relator da LDO, é o primeiro ano que conseguimos colocar no orçamento. Então, todo ano era aquela guerra. E tanto é que o ano passado acumulou 2 anos. Então, o FEX passou a ser cumprido pelo governo federal a partir de 4 anos atrás. E agora,
dado esse entendimento e o governo ir aprovando esse relatório, pelo menos esse aspecto nós já vamos colocar como impositivo. O representante do governo federal na audiência disse que qualquer mudança na lei precisa respeitar a lei de responsabilidade fiscal. De Brasília, Odacil Canepa para o SBA. Bom dia, produtor. Volta a destacar Brasil Bolsa Balcão. Hora de acompanhar com Walter Pulga Júnior os próximos destaques, para que a gente possa começar bem a semana. Com você, Pulga. Elaine, vamos lembrar que o nosso ministro da Agricultura, Blairo Maggi, chefia uma missão do Ministério à Rússia e à Alemanha esta semana, né? O ministro Blairo Maggi é chefe de uma missão do Ministério da Agricultura à Rússia e à Alemanha nesta semana. Ele participa de negociações bilaterais e mais, de ações promocionais do agronegócio brasileiro. Amanhã à tarde, Blairo Maggi tem reunião com o ministro da Agricultura russo em Moscou. Ele vai tratar de temas de interesse dos dois países na agropecuária. A Rússia, vale lembrar, é o 7º parceiro comercial do Brasil no agronegócio. A agenda de Blairo Maggi prevê ainda para quarta-feira a participação na abertura da Feira Agroindustrial Outono Dourado 2017 e também no Fórum de Agronegócios. Esses dois eventos também ocorrem em Moscou, na capital da Rússia. Bom, na quinta-feira, nosso ministro volta a se encontrar com o ministro de Agricultura da Rússia e fará algumas visitas técnicas. Agora, a visita à Alemanha ocorre no sábado, dia 7. Pela manhã, o ministro Blairo Maggi participa da abertura da Feira de Anuga, em Colônia, uma das feiras mais importantes do mundo quando se refere à alimentação. Bom, logo em seguida ele vai conhecer os estandes da Apex Brasil e da Associação Brasileira de Proteína Animal e da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, da ABIEC, além do Pavilhão Brasileiro de Bebidas, né? Nós temos aí ações de agências de exportação brasileira também atuando nesta feira. O ministro participa no sábado, ainda no final do dia, do lançamento de um pré-projeto, um projeto chamado Garantia da Qualidade e Ampliação dos Mercados para a Carne Bovina Brasileira, lá no escritório da FGV na Europa, também em Colônia, viu? Além de imagem, participam dessa delegação o secretário de Relações Internacionais, o Odilson Ribeiro da Silva, do Ministério da Agricultura, o diretor do Departamento de Promoção Internacional, Evaldo da Silva Júnior, e o analista de Comércio Exterior, Adilson Oliveira Farias. A delegação brasileira retorna apenas na semana que vem. E essas são as principais informações sobre o que o ministro faz nesta semana, lutando para abrir mercado para produtos brasileiros, principalmente para a carne bovina brasileira. São 9h06, horário de Brasília. Antes de encerrar, vamos falar um pouco de soja, porque cresce o estoque de grãos nos Estados Unidos, tanto para soja como para milho, né? Os americanos tinham aproximadamente, né, 8.190.000 toneladas de soja em estoque agora, no dia 1º de setembro. O levantamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado na sexta-feira, apontava que esses 8.200.000 toneladas era o equivalente a 53% maior, né, do observado no mesmo período do ano passado, quando o estoque americano estava muito baixo, né? Reflexo de uma quebra de safra. Bom, apesar do aumento de 53% no estoque americano de soja, esse volume é inferior à média do que os analistas esperavam nos estoques americanos. Por isso, as cotações da soja subiram, e subiram muito, mais de 8, quase 9 centavos de dólar por bushel na Bolsa de Chicago na última sexta-feira, né? Do total calculado pelo Departamento de Agricultura do governo americano, 2.390.000 toneladas de soja estavam na mão dos produtores, ou seja, 112% mais do que no mesmo intervalo do ano passado, né? Os produtores seguraram. Mas o volume divulgado também foi inferior à média das expectativas dos analistas, que era de 50, quase 60, né? 59.600, quase 60 milhões de toneladas. A reação foi altista no mercado. Nós tivemos uma alta acentuada para a soja lá. Bom, a soja subia no mercado americano, mas aqui no Brasil, necessariamente os preços não se alteraram não, viu? O levantamento do CPEA mostrava perspectiva de baixa para a soja aqui. Veja o indicador do CPEA, você tem na tela do seu televisor, considerando a média no Paraná, das 5 principais cidades comercializadoras de soja, recuou para R$ 65,42 a saca em média, ou seja, entre os dias 28 e 29, quinta e sexta-feira, a queda foi de 0,5%. Mesmo assim, no final de setembro,
Soja no indicador CPEA ganhava mais de 2,5%. Portanto, aos R$ 65,42 em média a saca, R$ 65,42, a alta passa de 2,5% para a soja no indicador CPEA, que tem como referência lá o Paraná, as 5 principais praças comercializadoras do Paraná. E o que acontece com soja neste momento lá nos Estados Unidos? Você acompanha comigo as primeiras negociações na Bolsa de Chicago. Soja negociada no mercado americano, você tem na tela agora, opera em queda de novo, queda de 3 até 4 centavos de dólar por bushel, volta a perder preço, devolve parte dos ganhos de sexta-feira soja no mercado futuro americano. Soja para novembro a $9,64 por bushel, soja para janeiro a 9,74 por bushel, para março do ano que vem 9,84, maio a $9,92 por bushel. Soja no mercado americano devolve agora parte dos ganhos da última sexta-feira, resultado desse levantamento de estoques menores do que a princípio o mercado previa ou estimava lá nos Estados Unidos. São 9h09, horário de Brasília. Eu encerro agora essa minha participação, lembrando que daqui a pouco eu volto, né? Eu retorno para nós falarmos de café, boi gordo e milho. Eu volto já já. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Walter Pulga Júnior, pela participação direto da Brasil Bolsa Balcão, a B3. Antônio. E o governo federal quer reduzir em até 60% a multa por crimes ambientais. O decreto será modificado e você vai acompanhar agora mais detalhes na reportagem de Odacil Canepa. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, garante que esse incentivo pode gerar mais de 600 milhões de reais para o caixa do governo. Por ano, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente aplicam, em média, 3 bilhões de reais em multa, principalmente por causa do desmatamento ilegal. O decreto para diminuir o valor das multas vai atingir principalmente propriedades rurais no norte e centro-oeste do país. Nós estamos fazendo uma conversão, um decreto de conversão de multas, em que a gente pega os recursos que seriam pagos para a multa, dá um desconto e esses recursos vão ser aplicados em determinadas ações. Nós vamos fazer, o primeiro deles será um editorial de revitalização de bacias. E há uma previsão de quanto entraria? Nós, no Ministério, dentro desse decreto, que é muito pouco em relação às necessidades, 600 milhões. Nós temos um passivo grande de multas, é por isso que essa conversão é isso. Você pega essas empresas, essas propriedades, órgãos que foram multados e diz para eles, olha, se você aderir a esse edital, você vai pagar um percentual da multa, não a multa toda. É um incentivo para que essas empresas, essas pessoas, elas possam entrar na legalidade, elas possam tirar seu nome. Agora, nós temos uma lei rigorosa sobre isso. Então as pessoas podem recorrer administrativamente, primeiro no órgão estadual, né, quer dizer, na supervisão estadual, no caso do IBAMA, no IBAMA estadual, depois vem para o IBAMA federal, depois ainda pode ir para o Ministério e acabando isso tudo, aí vai para a Justiça. Então é realmente um processo demorado. A gente tem que ver uma maneira aí de realmente apressar isso. Odacil Canepa para o SBA. E nós estaremos acompanhando de perto com relação a essas mudanças, viu, Elaine? Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. É isso mesmo, acompanhar a evolução dos primeiros negócios nesta manhã de segunda-feira. Não sai daí rapidinho, 2 minutinhos, estamos de volta. 9h15 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de segunda-feira. Vamos falar de negócios. No próximo dia 15 de outubro, você confere aqui pelas lentes do Canal do Boi mais uma oferta Nelore com qualidade do Grupo Terra Grande. É o 25º Leilão de Touros Grupo Terra Grande, com transmissão aqui pelo canal a partir do meio-dia. Acompanhe agora os detalhes na reportagem de Daniel de Paula. O Grupo Terra Grande fecha o seu ciclo de leilões com uma oferta para quem precisa desse tipo de Nelore para trabalhar a partir de já, com a garantia que os seus mais de 40 anos de seleção oferecem na forma de 250 reprodutores do 25º Leilão de Touros Grupo Terra Grande, que o Canal do Boi mostra neste 15 de outubro, a partir do meio-dia, direto de Tucumã, no Pará. O remate conclui a distribuição de 1.000 touros em leilão neste ano em 3 praças diferentes.
assim como em Xinguara e Paraíso do Tocantins. No evento do dia 15, a expectativa é mais um domingo de liquidez absoluta, pelo reconhecimento da força que tem essa ferramenta de produção de carne a campo. O leilão do Tucumã ele guarda uma importância muito grande, que a gente finaliza o ano na comercialização, em que todo mundo pode visualizar a hegemonia, a qualidade do gado. Ele vai do início no leilão de Xinguara, Paraíso e Tucumã, fechando na mesma qualidade. Quer dizer, é a metodologia de trabalho que nós fazemos. Nós apartamos, trazemos os animais e fazemos as apartações para os leilões. Não é que vai tirando cabeceira para o primeiro leilão, depois junta o gado e cabeceira para o segundo e fica no último leilão prejudicado. Não, o pessoal até assusta, mas você guardou o melhor para o final. Então, você, num leilão de Tucumã, é o coroamento do nosso trabalho, vamos dizer assim, que o pessoal pode acompanhar a qualidade, que ela vai do começo ao final do ano, na mesma qualidade, na qualidade do Grupo Terra Grande, no respeito com os nossos clientes, mantendo sempre a mesma postura. Uma postura representada agora por animais que carregam nessa carcaçona toda um sistema de criação a pasto que obedece premissas que começam na fertilidade e em todas as outras características economicamente importantes, identificadas cada vez mais cedo no rebanho pelos números do Geneplus Embrapa, que revelam para o leilão um IQG médio top 9%. E é assim, com animais extremamente equilibrados, rústicos, funcionais, belos, prontos para o trabalho, que a Terra Grande chega para qualquer leilão que ela disponibiliza genética segura de estar passando uma ferramenta importante para o mercado que reconhece esse esforço de encontrar um animal que vai dar resultado no campo, como tem sido ao longo dos anos. E agora, com um detalhe cada vez mais evidente, a juventude colocada nesse rebanho graças a uma base muito criteriosamente selecionada para precocidade e desenvolvimento. Isso vem da rigorosa seleção que prioriza fêmeas cada vez mais precoces e que se provam na eficiência de filhos desmamados com a condição de chegar rapidamente ao score de uma tourama como essa. A novilha, quando ela emprenha aos 24 meses, a gente tem um grande gargalo que é a primípara. Reemprenhar essa novilha parida, que é um gargalo na pecuária nacional. Quando você emprenha ela aos 18, a gente desmama ela ali para outubro, faz uma desmama precoce, ela entra vazia na estação de monta em novembro. Praticamente 95% dessas primíparas reemprenham e está aí o grande salto da evolução genética, né? As nossas primíparas hoje desmamam igual ou superior às multíparas, que é a evolução genética. Cada ano a gente tem evoluído, os touros de central, os touros de teste progênio normalmente saem dessas primíparas e quando você emprenha ela aos 24 meses, normalmente ela tem um índice de prenhez menor na próxima estação dela e você perde essa genética. Você manda esse animal embora, porque aqui na Terra Grande, animal tem que produzir. Estação de monta de 90 dias, animal emprenhou, fica. Não emprenhou, morre, vai virar carne nos frigoríficos. Não importa se é primípara, se é multípara, se é mãe de touro de central. Então aqui, esse ganho que a gente teve com o animal aos 18 meses, pra gente é muito significante. Em números, isso significa que os touros chegam ao leilão com até 36 meses de vida, média de 38 centímetros de CE e pesos médios de 768 quilos. Ou seja, prontos para manter essa condição que o mercado pede e que recebe do Grupo Terra Grande, com mais um agregado que pode fazer a diferença. Outra coisa que nós temos também, que a gente sempre fala, é a questão da variabilidade genética. Nesse nosso leilão, nós temos 90 pais de touros diferentes, dando com isso uma grande segurança para quem vem investindo conosco desde o início. Então, o cliente que compra essa genética Terra Grande, sem dúvida alguma, está adquirindo o que há de melhor no mercado e vão ser produtores das melhores genéticas dentro dos plantéis desses novos clientes. Por tudo isso, não dá para perder o 25º leilão de touros do Grupo Terra Grande. Dia 15 de outubro, primeiro domingo do horário de verão, a partir do meio-dia, no recinto da Tucumã Leilões, em Tucumã, com transmissão pelo Canal do Boi. Os melhores leilões com transmissão
pelo SBA, você acompanha aqui no Bom Dia Produtor e também em toda a nossa programação. Mas agora é hora de saber como estão as negociações no mercado financeiro. Para isso, vamos até a B3 Brasil Bolsa Balcão falar com Walter Puga. Ô Walter, quais são os destaques nesse início de manhã, nesse início de semana, com relação às commodities brasileiras? Bom dia para você. Antônio, nós temos, como sempre, começando pelo café, o acompanhamento dos números do mercado, né? Mas vale lembrar que café perdeu preço na semana passada no mercado internacional, perdeu preço também no mercado brasileiro. Resumindo, Nova York fechava com queda diante da possibilidade de chuvas em regiões de produção de café no Brasil. Uma bolsa de mercadorias de Nova York, mercado futuro para café arábica, encerrou as cotações de sexta-feira com preços moderadamente mais baixos, né? Mas vale lembrar, na semana, o contrato de dezembro, no mercado futuro de Nova York, para você ter uma ideia, teve uma queda de 4,80%. O mês de setembro fechou com esse contrato de dezembro tendo uma perda de 1%, mas a queda foi acentuada na semana passada. Londres, no entanto, fechava em alta, contrariando aí o que ocorria com o café arábica na Bolsa de Nova York. Londres fechava em alta, mas vale lembrar que o contrato de novembro, que é referência para café robusta na Bolsa de Londres, encerrou com uma queda de 1,80% na semana. E no mês de setembro já perdeu quase 5%. Então tivemos aí uma baixa acentuada para o mercado do café nos últimos dias, embora haja alguma recuperação no mercado de Londres na semana passada. O que ocorre na BMF Bovespa, segmento BMF Bovespa, hoje B3, não é muito diferente não. Café recuava na sexta-feira cerca de 60 centavos de dólar por saca, na faixa de 160 até 163 dólares a saca no mercado futuro. E os preços mantinham no mercado físico uma certa calmaria na sexta-feira, né? No sul de Minas Gerais, café arábica, bebida boa, era negociado em média R$ 460 a saca, isso no sul de Minas, café com 15% de catação, né? O mesmo tipo de café no Cerrado Mineiro, pesquisa de safras e mercado mostrava a cotação em 470. Então o café varia entre 460 e 470 a saca em Minas Gerais. Café arábica Rio tipo 7, lá da zona da mata de Minas Gerais, diariamente essa pesquisa é divulgada por safras e mercado, se mantém ainda na faixa de R$ 410 a saca, ligeiramente abaixo do que nós vimos na quarta e na quinta-feira da semana passada. Portanto, queda para o café arábica Rio tipo 7, considerando aí a zona da mata de Minas Gerais. E o que o CPEA constatava na última sexta-feira? Na média, a CPEA, mais uma leve baixa. Você acompanha agora os números apurados pelo CPEA para café arábica, média para café arábica, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, né? Posto na cidade de São Paulo, mais um recuo, R$ 448,53 a saca entre os dias 28 e 29 de setembro, uma baixa de 0,13%. No entanto, café arábica ainda teve ganho, com este número ainda teve ganho, no indicador CPEA de 0,63%. Já café robusta, negociado lá no Espírito Santo, onde o CPEA diariamente apura a média dos negócios, tinha uma alta mais acentuada na sexta-feira. Você acompanha agora o número, os últimos dias de negociação na média CPEA, veja que há uma recuperação. Depois de uma baixa mais acentuada no dia 28 de setembro, no dia 29, último dia de negociação do mês de setembro, uma recuperação para R$ 396,28 a saca, ainda abaixo, desde o dia 25, né, vem abaixo de R$ 400 a saca. No mês de setembro, o indicador CPEA de café robusta recuou 2,62%. Bom, e o que acontece neste momento nos principais mercados futuros de café, você acompanha comigo. Em Nova York, você tem na tela do seu televisor café arábica em queda de 110 até 125 pontos neste momento. Café recua novamente no mercado americano. Já o contrato de dezembro bem abaixo de $1,30 por libra-peso. O mercado vem em queda também, considerando negócios para março, a $1,30 por libra-peso, queda de 0,91%, perda, portanto, de 120 pontos. E o contrato para maio do ano que vem a $1,32 por libra-peso, recua quase 1%, também perde 125 pontos. Bom, e o que acontece em Londres? Bom, em Londres, depois da reação positiva na última sexta-feira, veja o que acontece neste momento. Os últimos negócios mostram uma recuperação para o contrato mais curto
continua a recuperação. Contrato de novembro sobe pouco, sobe 3 dólares por tonelada, mas sobe para 1.971 dólares a tonelada. Já o contrato para janeiro, praticamente estável, com um leve recuo de 1 dólar por tonelada, cai agora para 1.943 dólares a tonelada. Estáveis os negócios para março, mesmo valor da última sexta-feira, 1.928 dólares por tonelada. Veja que o mercado é misto lá em Londres para café robusta, mas retoma a trajetória de baixa no café arábica em Nova York. Aqui na B3, segmento commodities, você acompanha café arábica negociado aqui, também vem em queda, acompanha o que ocorre no mercado americano. O contrato de dezembro cai agora de 156 dólares e 75 centes para 155,35, a perda é de 0,89%, o recuo, como se vê, é de quase 1 dólar e 50 centes por saca nos últimos negócios. O contrato para setembro estava a 163,70, perde 70 centavos de dólar por saca, agora recua para 163 dólares a saca, cai quase 0,5%. Então temos aí baixa lá em Nova York para café arábica, baixa aqui também na B3. 9 horas e 27 minutos, horário de Brasília, café em baixa no mercado internacional, mas vamos agora para o mercado do boi gordo, porque a pesquisa do IBGE, divulgada na semana passada, confirmava um aumento na oferta de bovinos no Brasil. A pesquisa Produção de Pecuária Municipal, divulgada na semana passada pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou aumento no rebanho brasileiro de bovinos, também de equinos, caprinos e ovinos e também no plantel de galináceos, né? Tudo isso no ano passado, mas também confirmou que houve forte redução na produção de leite. Bom, segundo essa pesquisa de produção municipal, o rebanho bovino brasileiro já alcançou um recorde de 218 milhões e 230 mil cabeças no ano passado, ou seja, quase 1,5% mais do que em 2015. Então, um aumento do rebanho. E também, na verdade, apontou que esse aumento não refletiu nos abates, viu? Foram abatidas menos de 30 milhões de cabeças de bovinos, ou seja, enquanto o rebanho aumenta, o abate cai 3,2%. A oferta de animais prontos para abate e também para reposição continuou restrita em função do grande abate de matrizes nos anos anteriores. É o que explicava o IBGE. Isso elevou o preço da arroba e o preço do bezerro. Mas o tamanho do plantel brasileiro cresceu e cresceu muito. Ainda de acordo com o dado dessa pesquisa de produção pecuária municipal, o Brasil continua em sendo o segundo maior efetivo de bovinos do mundo e representou 22,2% do rebanho global em 2016, atrás apenas da Índia. Então nós somos o segundo maior rebanho, lógico, o primeiro maior rebanho comercial do mundo. O Brasil foi também o segundo maior produtor de carne bovina, responde aí por quase 15,5% do total mundial de produção de carne bovina. E já que falamos no mercado do boi gordo, falamos de boi gordo, vamos para o mercado do boi gordo, porque os preços do boi sobem diante de uma oferta restrita, continua alta para o boi gordo. Pesquisa de safras e mercado apontava preços mais altos para boi gordo já na sexta-feira. A dúvida agora é se as chuvas finalmente chegam aí ao centro-sul e seriam suficientes aí para forçar o confinador a negociar, né? O que poderia atenuar aí, alterar essa dinâmica do mercado. Afinal, boi gordo tem tido altas constantes. Em São Paulo, o preço subiu. Subiu, segundo safras e mercado, para R$ 147,00 arroba já na sexta-feira. Em Minas Gerais, a arroba também subiu, foi a 137, ou melhor, foi a 139, estava a 137 na quinta-feira. Minas Gerais sobe agora para a média de 139 arroba. Em Goiás, fechou também em alta, 137 arroba. No Mato Grosso do Sul estava a 136, já subiu para 138 arroba. E no Mato Grosso estava a 132, subiu também para R$ 133,00 arroba. Aliás, o CPEA confirmava no interior de São Paulo uma alta para boi gordo também. Veja, os números do CPEA mostram que, em média, na sexta-feira, boi gordo era negociado em média a R$ 142,76 a arroba à vista, né? Bom, é a média ponderada de boi gordo no estado de São Paulo, né? O CPEA divulga, na verdade, valores à vista para boi gordo com base na taxa do certificado de depósito interbancário. Importante ressaltar isso. No mês, boi gordo perdeu 0,14% na média CPEA.
Agora, o que acontece com o bezerro? Confirmada a alta no final do mês, de quase 5,5%. Veja, bezerro era negociado em média no Mato Grosso do Sul, indicador CPEA, R$ 1.184,20 por cabeça em média, uma alta de 0,29% entre os dias 28 e 29 de setembro, o que traz de novo alta de 5,5% em média para bezerro no Mato Grosso do Sul. Preços firmes para bezerro nas últimas semanas. Setembro termina em forte alta. Chegou a subir mais de 6% o indicador CPEA em meados de setembro, mas encerrou com alta de praticamente 5,5%. Agora 9 horas e 31 minutos, horário de Brasília, vamos ao mercado futuro do boi gordo. O que ocorre aqui, depois de uma leve baixa na sexta-feira, boi gordo é negociado agora para outubro a R$ 142,05 a arroba, boi para novembro a R$ 141,50 vem em alta, boi para dezembro recua um pouco, cai para R$ 142,00 a arroba. Últimos negócios com boi gordo você tem na tela do seu televisor, coluna Últimos Negócios Diferentes, vencimentos no mercado futuro. E antes de encerrar, já passamos do tempo, vamos para o dólar, porque dólar negociado agora no mercado a 13,17 mais 20 tem alta de 0,12%. Dólar abre nesta segunda-feira negociações em alta frente ao real. Eu encerro por aqui minha participação, volto sinal para Campo Grande, Elaine, Antônio. Puga, pelas informações, para você, ótima semana, bom a segunda-feira, bom início de mês também. E nós ficamos por aqui, o último Bom Dia Produtor do mês de outubro está encerrando, né, Elaine? É isso mesmo, a gente começa esse mês de outubro com muitas informações, sexta-feira programação especial e para você, para a gente começar bem a semana, excelente semana, muito produtivo e até amanhã bem cedinho, a partir das 7 horas e 15 minutos. Te esperamos amanhã às 7h15. Boa semana. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar